Mulher na cadeira da adulta assiste podcast com papel e caneta do lado. Não é lavando louça, não é dirigindo. As minhas mentoradas, inclusive, assistem podcast com papel e caneta, anotando todos os insights e depois na cadeira da adulta, como eu aplico isso na minha vida hoje. É assim que a adulta estuda e escuta podcast. Olá, meu nome é Mirella Santos e esse é o Conta Pra Mim, um podcast onde mulheres contam como se tornaram protagonistas da sua própria vida. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Karine Garcia, minha mentora, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o poder da narrativa. Como às vezes vozes da nossa cabeça e a história que a gente conta para nós mesmas acabam limitando aonde a gente quer chegar e nos impedindo de enxergar a realidade. Ká, muito obrigada por estar aqui hoje, estou muito feliz. Ká é minha mentora, é uma pessoa que eu admiro muito, ela tem uma história extraordinária, nasceu numa comunidade aqui em São Paulo e apesar de passar por muitas situações, muitos traumas, ela soube fazer um 360 na vida dela e hoje trabalha como mentora de mulheres, consteladora familiar, tem um casamento super legal, mora em Salvador com uma vista maravilhosa e ela está aqui para falar um pouco para a gente sobre o poder das narrativas. A história da Karine é a prova viva de como você conta a sua história pode mudar todo o jogo. Ká, conta pra gente de onde você veio e como a sua vida se transformou apesar de tudo que você já viveu. Pra gente começar, quero fazer um combinado. Ao menor sinal de comparação, você que está assistindo ou ouvindo, quebra o vidro. Porque toda mulher tem uma história, todo mundo pode se superar, e a comparação, ela leva a gente exatamente para esse lugar da narrativa distorcida. Então, não se compare. Eu tenho a minha história, você tem a sua, a Mi tem a dela, e tá tudo bem. Mas de onde eu vim, Mi, tem uma narrativa, que é a narrativa real, tem a minha narrativa, hoje curada, e tem a narrativa das pessoas que me conheceram, porque nós não somos a mesma pessoa para todo mundo. É verdade. Então, hoje o meu ponto de fala, o meu ponto de vista da Karine hoje é uma menina que veio de um bairro muito pobre da Zona Leste, chamado Fazenda da Juta. Se você conhece, você precisa rever aí já as suas crenças, já é um sinal que você precisa aí fazer uma constelação, a terapia. Fui criada pelos meus pais. E minha mãe faleceu quando eu tinha 23 anos. E eu gosto de trazer esse ponto, não precisa chorar, sem clima tenso, aqui tá tudo bem, tudo curado, cicatrizado. Mas é porque uma grande virada de chave começou nessa etapa. Hoje tenho 33 anos, moro em Salvador, como a Mi falou, com o meu marido. Sou muito realizada no que eu faço, mas nem sempre foi assim. Não tinha ideia que eu ia virar essa Karine e a história que eu me contava era bem diferente. Maravilha. Como que foi essa virada após o falecimento da sua mãe com 23 anos? Já se passaram 10 anos, né, de lá pra cá. Então, conta como que foi passar por isso. Eu acredito que tenha sido muito delicado. E como que você usou isso a favor para virar a sua chave? Primeiro que eu demorei muito tempo para entender que eu poderia usar isso a favor. Eu já não tinha uma relação boa com a minha mãe. A gente tinha uma relação muito difícil. Por problemas no casamento, que hoje eu entendo, problemas do casamento dela, ela acabou descontando um pouco em mim. E também o que ela recebeu. Minha mãe cresceu na roça, tem mais uma galera aí de irmãos, então não tinha aquela tensão, não era falado de criação como é falado hoje. E quando eu entendi que a minha mãe, ela tinha me dado o que ela recebeu, ela já tinha falecido. Então, é uma fase dura, mas ficou mais fácil para mim amar minha mãe quando ela não estava mais aqui. Justamente por esses embates. Então, quando eu perdi a minha mãe, foi uma sensação de raiva. Porque antes eu tinha raiva, mas ela estava aqui, a gente podia brigar. E depois eu continuava com raiva, mas ela não estava mais aqui. E aí você faz o quê com essa raiva? Eu me afundei. Foi uma época que eu tive uma depressão muito pesada. Eu me afastei não só da minha família, por problema já com o meu pai, que a gente vai falando no desenrolar da conversa. E eu fiquei literalmente sozinha, porque minha mãe faleceu em agosto. Depois eu tive que sair da casa, né? Perdi a casa também em novembro. E aí foram muitas percas juntos. E hoje eu vejo como eu era uma menina. E com 23 anos eu entendi que eu não sabia nada da vida. Porque como que você vai pra vida sozinha, com um salário de R$ 1.500, sem uma estrutura, morando de favor? Foi um ano que eu mudei de casa, acho que 3 vezes. E na época eu falava assim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. E o que me motivava era a raiva. Eu falava, eu vou dar certo. Porque a narrativa que eu recebi da minha mãe era que eu não ia ser ninguém. Que a vida era muito difícil, que filho de pobre nasce pobre, morre pobre. E aquela raiva de ouvir aquilo me motivou durante um bom tempo a construir uma vida diferente. Só que eu construía no esforço. E aí no esforço é pesado. No esforço é doído. E foi doído. Se eu puder resumir em uma palavra,
foi uma fase doída. Perder a mãe como um todo é, mas a minha perca eu acho que foi um pouquinho mais pesada por eu estar na cadeira da criança, que queria muito a mãe, a gente vai falar o que é a cadeira da criança, você vai entender, e porque eu senti que minha mãe era culpada de não estar aqui. Nossa. Ela tinha que estar aqui para eu continuar tendo esses embates com ela, e minha mãe, ela passou a última semana de vida pedindo perdão para mim. E era isso que me dava mais raiva, porque eu falava, eu tenho que perdoar agora, né? Vou fazer o quê? Meu Deus. Nessa última semana, o que a gente faz? Vou dizer que não? E eu fui obrigada a aceitar esse processo. Foi uma virada de chave difícil, mas que hoje eu vejo como foi incrível. Porque através dessa dor, muitas outras dezenas de mulheres são curadas também da relação com a própria mãe. Isso pra mim já vale tudo. Nossa, muito propósito, né? Muito Só Deus pra propósito. saber, é um propósito, É, gente. nossa, caramba. Você falou um pouco por cima da questão com o seu pai. Eu queria que você contasse mais como foi a presença desse pai na sua infância e depois, quando a sua mãe faleceu, como que virou o relacionamento de vocês, o que que aconteceu? Primeiro a gente precisa falar da narrativa do que era o meu pai. Eu cresci ouvindo minha mãe reclamar do meu pai, eu cresci enxergando meu pai pelos olhos de marido e não de pai. Então eu tinha raiva do meu pai por coisas que ele fazia, que ele vivia com a minha mãe. E eu só vim entender que pai é pai e marido é marido depois dos 30, então é recente. Durante muito tempo eu alimentei essa raiva. Eu via minha mãe sofrendo e tinha raiva do meu pai por isso. E eu demorei a entender que minha mãe fez as escolhas dela. Sim. Ela sabia o que ela estava fazendo, ou pelo menos ela tinha a possibilidade de não fazer o que ela estava fazendo. Eu tenho que respeitar. Então, eu já cresci com essa raiva. A minha criança tinha muita raiva do pai. Meu pai se separaram, eu tinha por volta de 10 anos. E dos 10 até os meus 18, a convivência era nula. A gente se via porque moravam na mesma casa, mas ele morava na casa de cima. Então eu lembro que quando meu pai chegava, eu me escondia, eu esperava ele entrar para eu sair, eu evitava contato ao máximo. Meu pai era muito ignorante, me humilhou muito por dinheiro e aquilo me dava uma raiva. Eu tenho ainda muitas crenças, muitos traumas. Hoje eu muito mais consciente, então quando vem o pensamento eu já consigo pegar. Mas foi uma relação muito difícil. Eu não tive aquela família de pai de margarina. Eu não sei o que é um pai buscar na escola, eu não sei o que é um pai numa reunião de escola, eu não sei o que é o pai dizer eu acredito em você, eu confio em você. Isso reverberou 100% na carreira, nos relacionamentos, na minha autoimagem, na minha autoestima, na minha confiança. Então, olhar para o meu pai com o olhar de esposo da minha mãe, vou dizer que destruiu muitos sonhos e me deu um fator motivacional de raiva durante muitos anos, que assim, eu vou fazer para te mostrar que eu dou conta. Eu ouvi coisas muito pesadas do meu pai, como você vai morar embaixo da ponte com a sua mãe, vão passar fome, eu vou passar de carro e vou ver vocês. Nossa. E aí a minha criança ficava assim, ué, mas era pra ser meu pai. E aí eu ia na casa da amiguinha da escola, via o pai fazendo lanche, via o pai dando dinheiro, e eu ficava, não, isso não é normal. Normal é o meu, normal é o que eu tenho na minha casa. E aí a minha narrativa foi se moldando em cima disso, e isso também reverberou muito na maneira como eu passei a enxergar os homens. E aí, inconscientemente, eu buscava um pai nas relações. Nossa, muito parecido. Eu queria alguém que me mimizasse, eu queria alguém que me aplaudisse, eu queria alguém que me desse exatamente tudo aquilo que a minha criança não recebeu do meu pai. Claro, de maneira inconsciente. Sim. Na constelação familiar, isso foi um ponto de virada muito importante na minha vida, né? Perdi meu pai com 3 anos também, e eu não procurava nos relacionamentos um pai que me mimasse, eu procurava um controle, eu procurava um pai que me controlasse. Que desse um limite. Sim, então por muito tempo eu me relacionei com pessoas que queriam me controlar, que ficavam querendo saber onde eu estava, me ligando, pessoas muito ciumentas, muito que... E só na constelação familiar que eu falei, putz, por isso que eu só namoro o mesmo perfil de cara. É um padrão. É um padrão. E, nossa, eu rompi isso com a constelação, sou muito grata. E a partir do momento que eu entendi isso, eu consegui não ter aquela carência mais de pai. Tipo, eu tive meu pai, foi do jeito que tinha que ser. Isso me ajudou muito. Claro que tem momentos até hoje, assim. E vai ter pra sempre. Não tem como. Mas a gente realmente, eu vejo que essa questão do pai é uma coisa que pega muito pra nós mulheres na parte de relacionamento. Total. Você ainda vê muitas mulheres que você atende com esse problema, às vezes criando narrativas em volta dos relacionamentos amorosos por falta do pai, buscando esse pai? É o padrão que eu atendo. Quando chega uma mulher que reclama de profissional,
eu sei que é pai ausente. Quando chega uma mulher dizendo que tem muito curso, mas não consegue prosperar, eu sei que é pai ausente. E quando chega uma mulher dizendo que não consegue se relacionar, ou é um pai ausente, ou é um pai que esteve presente de uma maneira negativa. Mas o pai sempre vai estar vinculado porque é a primeira conexão que a gente tem com o homem. A maneira que a gente vê o pai é o que a gente entende que é o homem do mundo. A maneira como o nosso pai nos trata é a maneira que a gente entende e aceita o que os outros vão fazer. E aí, se eu julgo meu pai, tudo aquilo que eu julgo, eu represento. Então, se eu não viro, eu atraio alguém que represente para que eu tenha aquela mesma sensação de como meu pai me fazia me sentir. E aí tem uma questão mais inconsciente ainda, mergulhando um pouquinho mais, que é quando meu pai é muito bonzinho. Se meu pai é muito bonzinho, muito fofinho, se eu acho que minha mãe é ruim pro meu pai, eu vou atrair quem? Aquele homem que é mole, que não escolhe um negócio pra assistir na Netflix, que não escolhe um restaurante, que tá sempre tudo bem e que vai irritando a mulher, né? Porque a mulher, querendo ou não, inconscientemente, a gente no final do dia quer um homem que tome decisão. Sim. Que é homem pra resolver problemas. Se ele não resolve, ele é o problema. É verdade. Ai, muito bom. Você falou agora de pessoas, mulheres que às vezes têm o pai e procura essa referência. Mas eu queria entender como é essa questão de se relacionar quando você não teve referência. Mulheres que foram criadas por uma família praticamente 100% de mulheres, ou até homens mesmo que foram criados só por vó, por mãe, não tiveram a presença de um homem ali como referência, seja positiva ou negativa. É uma ótima pergunta. Depende muito da narrativa que é contada nesse sistema familiar. Então, eu posso ter sido criada num ambiente onde tinham só mulheres, e se são só mulheres feridas, elas vão passar para mim, através das próprias histórias, que homem é ruim, que homem trai, uma mulher que vai para um nível de desapego, né? Minha mãe falava muito essa frase, homem é igual biscoito. Vai um e vem 18. Eu não sei aonde ela arrumou esses 18, porque eu nunca tive esses 18, mas minha mãe falava muito isso. Então, depende muito do conteúdo, da troca, da história que aquelas mulheres vão falar. Se é um ambiente, por exemplo, 100% masculino e são homens curados, e quando eu falo homens curados, são homens que entendem de valores, são homens que têm crenças saudáveis, são homens que pensam na família como um pilar mesmo, né, de sociedade. Essa menina, ela pode crescer com uma referência super positiva. De que homem vai te ajudar, de que homem é bom, de que você pode confiar nos homens, que é um ponto hoje super crítico. Eu vi até um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, que até 2034 a maioria das mulheres serão solteiras e sem filhos. Porque as mulheres agora elas se dedicam tanto à carreira, com esse medo de se decepcionar, de tanto ouvir as mães falando que a carreira não vai te deixar no dia seguinte, e aí pega aquele meme também da Cher de mãe, eu sou o homem rico, e acabam anulando, por medo de tentar, por assistir a mãe, a avó, a irmã, se traumatizando ao longo do tempo. Nossa, isso é uma coisa, assim, que eu vivi na pele. Por um tempo eu fazia terapia e era comportamental. Quando era comportamental, muitas vezes eu trazia muita dor em relação ao homem, mesmo estando num relacionamento saudável, eu projetava às vezes traumas antigos ou traumas que não eram meus. Porque porque assim, porque você tá consumindo só assunto que tá falando de como os homens são horríveis, são péssimos. E aí eu pegava essa dor e abraçava essa dor e por um tempo, nessa terapia que eu fiz por 4 anos, às vezes eu era muito acolhida nisso. E aí é uma delícia, né? Você tá ali na cadeira da criança e a pessoa fala, fica assim, tá tudo bem, é assim mesmo. E aí, vamos mulheres, a luta das mulheres. E com a mentoria, e juntando a psicanálise, que aí eu fiz essa migração, eu comecei a falar assim, não, mas eu tô vivendo... Você falou isso muito pra mim. Não, mas que luta é? Você tá lutando? Você tá indo trabalhar, tá fazendo o que você quer, tá empreendendo, tá indo atrás dos seus sonhos? Que vida difícil é essa, né? E aí, na psicanálise também. Mas essa dor é sua ou não? Porque você não tá vivendo isso. Então, às vezes, é claro, tem toda uma pauta de mulheres, tem muitas coisas que... é super importante também. Sim, mas às vezes a gente fica preso nessa narrativa e aí tem mulher que não consegue mais se relacionar, porque às vezes projeta um homem que não vai existir, projeta um relacionamento que não vai existir, e aí senta aqui e fala, sou a princesa e estou esperando chegar no meu príncipe no cavalo branco. E não existe, relacionamento é construção, é ceder... Pra sempre. Pra sempre, todos os dias. Então, como que você lida também porque eu acredito que quase todas as pessoas, mulheres que você atende, chegam nessa narrativa, porque os homens, porque os homens. Muito. Primeira coisa que eu falo é que criança não namora.
Então, quando a gente vai falar de relacionamento, essa mulher, ela precisa estar 10 de 10 alinhada na cadeira da adulta. O que significa? Ela sabe o que ela quer. Ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que ajuda ela a chegar nesse lugar, ela sabe o que atrapalha ela a chegar nesse lugar e ela entende que ela não é perfeita. Porque a parte do autoconhecimento que mais dói é saber que você é um saco de vacilo também. Porque quando você vai para esse lugar de os homens não querem relacionamento, os homens traem, os homens mentem, você está generalizando num grau que é arrogância pura. Você está dizendo então que no planeta você é a única pessoa alinhada com valores, com caráter, com moral e que o resto dos homens inteiros nenhum presta. Só tem você. Um alecrim dourado. E aí a gente entra, principalmente em rede social, é docinho você levantar uma pauta dessa, é gostoso. É você sentar numa mesa com 4 amigas e falar, ai, conheci um cara, nossa, péssimo. Aí a outra fala, ai, eu também. A outra, ai, eu não tenho paciência pro Tinder. Ai, eu não sei o quê. E aí você fica naquela narrativa comum. E aí você fala, bom, eu passo, a Pri passa, a Amanda passa, a Jéssica passa, a Bruna passa, então esse é o normal. Só que o que acontece? Quando tem uma mulher numa mesa que tem um relacionamento saudável, ela não vai abrir a boca. Porque imagina você num relacionamento saudável, você tá numa mesa que tem 5 que tá frustrada. Aí você vai falar, não, gente, eu tô bem. Eu tô super feliz, meu marido é ótimo. A gente tem... Não vai. E aí a gente vai pra um outro tema que é você se diminuir pra caber. Mas quando chegam as mulheres na mentoria ou na constelação, falando de relacionamento, se for constelação, a gente olha pro pai primeiro. Que é pra entender qual é a referência dela de homem. O que ela aprendeu observando a mãe, que crença que ela tem em relação a isso. Se for na mentoria, a gente vai primeiro falar, mas o que você quer? Porque tem mulher que cresce ouvindo que tem que ter um marido. E aí, às vezes, ela tá só repetindo o que a mãe falou. Porque a mãe não trabalhava, a mãe não tinha independência, a mãe não tinha condição e dependia do pai. Então, passa pra filha isso de você precisa ter um homem. Ou o contrário, que foi o meu caso. Minha mãe falava que se arrependeu amargamente de ter casado. E aí, por anos, eu falei, eu jamais vou casar. Eu nunca vou casar. Eu vou ser a mulher... O meu sonho de vida era ser a Karine, diretora de empresa, sentava na ponta de uma mesa gigantesca e era procurada para resolver problema. Odete Roitman. A própria. E assim, os homens eu uso. Os homens são uma diversão, eu me realizo no trabalho. E aí você vira aquela mulher workaholic que é muito boa, que é uma profissional muito boa, mas que ao mesmo tempo é muito vazia. Porque você só tem propósito quando você está fazendo algo. E quando você para de fazer, quem você é? É a mulher que não consegue falar dela, que não consegue falar dos sonhos. O sonho dela é a próxima cadeira no trabalho. O sonho dela é a próxima promoção. Aí é mandada embora porque nós somos números no CLT. E aí você sai e fala, e aí, eu faço o que da minha vida? Acaba, às vezes, até numa depressão. Era a minha narrativa. Vazio. Minha narrativa total. Eu fui para um lugar pesado, inclusive, de pensar contra a minha própria vida dentro do banco, porque eu troquei de área e eu achava que eu não era boa. Nossa. Era a narrativa que eu me contava. Eu falava, eu não sou boa, eu não vou conseguir fazer. Porque a minha narrativa é dizer que eu não era boa com números. E eu tava indo para uma área que eu tinha que mexer com números. E hoje, quando eu olho, eu falo, gente, não, é pessoas, eu sempre sou pessoas. Só numa cadeira de liderança vai ser sobre pessoas. Fechando todas as abas que eu abri, a mulher ela tem que olhar primeiro pro pai e pra mãe para entender o que ela aprendeu de casamento. Depois para ela e saber que criança não namora e que ela precisa entender também as próprias falhas, o que ela precisa melhorar e que é uma evolução constante. Maravilha. Cara, eu quero falar de um outro assunto que tem tudo a ver com isso também, que eu vejo muito em queixas de amigas solteiras. Ai, porque eu quero um cara assim, eu quero um cara assado, eu quero um cara X e Y. E às vezes a pessoa tá procurando no outro aquilo que nem ela entrega. Exatamente. E aí eu fico assim, tá, mas você quer um cara culto? Quantos livros você leu esse ano pro cara culto te acessar? Porque senão... Então, eu queria entender um pouco isso também. É a projeção do príncipe e eu só tô aqui esperando mesmo? O que é isso? Porque eu fico assim, mas e aí, gata? Você quer um cara que vá no cinema? Você vai no cinema? Ai, não vou porque eu não tenho com quem ir. Meu, vai no cinema, senão como que você vai ter troca? Como você vai sentar na mesa do date e você vai falar de qual filme? Se você não vai porque tá esperando alguém pra ir com você. Eu falo muito isso para as meninas. Se você quer uma pessoa interessante, seja você interessante. Porque existe um abismo de diferença entre você esperar vivendo e você esperar esperando. Eu esperei vivendo e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha uma lista, que hoje eu reproduzo com meu marido, de restaurantes que eu queria conhecer. E eu ia sozinha. Chamava um amigo ou outro. Quando eu não tinha ninguém para ir comigo, eu ia sozinha. Restaurante
evento, show, teatro, tudo, Mi, que eu tinha vontade de fazer com um parceiro, eu fazia sozinha. Porque nesses lugares eu aumentava a minha chance de encontrar alguém compatível. E não é que você vai ficar parecendo um gavião lá procurando alguém, Sim. você vai viver a experiência. Mas quando você está imersa, você vive, você desfruta e depois isso vira repertório. É o que você falou. Imagina sentar numa mesa de um restaurante e vai falar, o que você faz? Eu trabalho. E aí? E você vai falar sobre o quê? Como é que você vai ser uma pessoa gostosa, que é aquela pessoa que conversa, que fala perrengue? Ai, quando eu viajei, perdi o avião, quando eu fui pra não sei onde. Karine, mas se eu não tiver dinheiro, você pode ir no Sesc, você pode ir no SESI, a prefeitura tem inúmeros eventos. É uma questão muito mais de disposição do que de acesso financeiro, que é uma narrativa que as pessoas usam também. E eu sempre falo para as meninas, todo mundo quer um Rodrigo Hilbert, mas ninguém quer ser a Fernanda Lima. E não é sobre ser loiro, branco, sarado, é sobre o esforço. O que mais tem no TikTok hoje é vídeo falando assim, quanto que um cara tem que ganhar para estar com você? Ah, 15 mil porque eu sou cara. E você ganha quanto? 2. Ah, não. Não tem como, não tem como. E aí a gente entra até um pouquinho na visão sistêmica para falar do equilíbrio de troca nas relações. Tem que ser 50-50. Ah, mas tem dia que vai ser 10 e um dia vai ter que ser 90? Vai. Quando o fundamento do relacionamento estiver estabelecido. Quando vocês já estiverem equiparados, quando vocês já tiverem trazido ali para a mesa quais são os combinados do casal, aí a gente consegue fazer esse balanço de um dia 90, um dia 10. Mas para início, para começar uma relação, tem que ser 50-50. Verdade. É uma dança, eu dou um passo, você dá outro. Se eu tenho que dar 2 para te acessar, a gente já não tá equilibrado. Não tá. Solteiras, aproveitem essas dicas, tá? Vão viver, não fiquem em casa não. Não, cair parado esperando cair do céu não vai cair. E tem um ponto também das mulheres que cresceram vendo a Disney, né? Então é o príncipe que vai na torre, o príncipe que dá um beijo, um príncipe que salva. E querendo ou não, isso fica na nossa cabeça, isso fica no nosso inconsciente. Até porque, caso você não saiba, a nossa criança não morre. Nós somos a nossa criança. Então todas as dores, desejos, aprendizados da Cari Baby refletem 100% na Karine de hoje. A primeira etapa para você ser uma mulher de sucesso é olhar para sua criança, voltar onde você se perdeu, onde você começou a ser chata, onde você começou a parar de ser criativa, onde você parou de ser esquisita. Quanto mais esquisita uma criança, mais eu sei que ela tá sendo amada. Sim. Ela se sente confortável de ser ela mesma. Quando foi que você começou a ser muito certinha, não fala alto, não pede, não aceita, cruza a perna, não faz não sei o quê? Você tem que voltar nesse lugar e resgatar quem é você na essência. Vamos falar disso, então. Bora. Que eu fiz o meu mural de sonhos esse ano e eu fiz aquela fotinha do ChatGPT, eu e minha criança, muito incentivada pela mentoria, e aí eu coloquei curar a minha criança. Perfeito. Fala um pouco sobre isso, curar a criança, a importância disso na vida adulta e como a gente cura essa criança. Para falar de cura da criança, é importante separar algo que pega na maioria das pessoas. As mulheres adultas que dizem para si mesmas, mas não me faltou nada. Não me faltou nada, eu sempre tive comida e teto, não me faltou nada. Se você pegar seu filho hoje e falar assim, Joca, você quer comida e teto ou você quer esse dinossauro que fala, anda, dá pirueta e solta fogos? Ele vai falar dinossauro. Sim, com certeza. A comida e o teto é importante para nós enquanto adultos, porque nós entendemos ali necessidade de pirâmide de Maslow de necessidade básica. Para a criança é o afeto, é a atenção, é a palavra de incentivo. E aí a gente começa falando das feridas, né? Humilhação, rejeição, abandono, traição, todas as 100 feridas. Se você não olha para sua criança com esse olhar de compaixão até, e entender que por mais que ela tenha tido comida e teto e roupinha, talvez ela não tenha ouvido um parabéns, filha. Talvez ela não tenha ouvido um eu acredito em você. E aí isso reverbera na vida adulta como você é a pessoa que se molda, se limita através dessa narrativa. Karine, como cura a criança? É muito mais simples do que parece. A gente gosta de criar um megazord, parece que é um processo assim que você vai gastar rios de dinheiro. Uma coisa que eu sempre recomendo, o que a sua criança gostava de comer? Separa um sábado à tarde e come essa comida. O que essa criança gostava de assistir? Vai lá, assiste, senta um pouquinho. É uma vez na semana que você tem que tirar ali 1 horinha para nutrir essa criança. Porque é da criança que vem a sua criatividade, é da criança que vem a sua leveza. Uma mulher não consegue ser leve, produtiva, magnética mesmo, no sentido de você querer estar perto das pessoas, se ela é ranzinza. As melhores ideias vêm quando você tá assim, ó, aleatória. As minhas melhores ideias vêm assim, fazendo um bolo, tomando banho, assistindo Família Dinossauro, que é o meu desenho favorito, a Cari Baby amava, eu assisto até hoje. Então, vem desse lugar de não tô pensando no trabalho.
Agora é o meu momento, porque é o CPF que vai sustentar o CNPJ. É E se o meu verdade. CPF tá torto, porque não é criativo, porque não é leve, eu olho para minha criança e entendo o que faltou. E é até uma frase sistêmica, né? Tudo aquilo que eu acho que me faltou, eu mesma me dou. Porque é uma Verdade. questão de achismo. Os nossos pais, eles só podem dar a vida. Muitas vezes, nossos pais não receberam. Ou eu acredito em você, eu confio em você. E olhar com essa humanidade para os pais fora dessa cadeira, desse idealismo de pessoas perfeitas, ajuda muito a entender também por que eles fizeram o que fizeram. Hoje eu olho para meus pais e entendo 10 de 10 por que foi como foi. Sai um pouquinho. Claro que tem histórias mais difíceis, tem cenários que são um pouquinho mais densos, assim, quando a gente fala de abuso, Sim. principalmente no sentido físico, não é anulando essa questão, mas quando a gente olha para relacionamentos que faltou mesmo uma questão de apoio, de presença, do pai presente, que é o que a nossa geração se cobra muito quando tem filho, É, a gente entende por que os pais faziam o que faziam. Minha mãe nunca deve ter ouvido, eu acredito em você, filha. O que você quiser jamais. fazer, eu vou te apoiar. Se nada der certo, você pode voltar para casa. Minha mãe Imagina. saiu de casa, ela tinha acho que 10, 11 anos para ir morar com uma tia numa outra cidade, porque a filha dessa tia tinha passado num vestibular e a tia não queria ficar sozinha. Então imagina como que essa criança, que a Mas minha minha mãe se filha, você vai ficar sentiu. sozinha, meu filho não vai. Pois Olha a é. E diferença. aí a cabeça da época, né? Minha avó tinha mais de 10, falou, ah, um não vai fazer falta, é até Não, melhor que comer menos um menos. prato de comida. Menos É. um prato. E aí, desse lugar, eu entendo porque minha mãe tinha muito essa ferida da rejeição se diminuir para caber. A criança dela passou por isso. Nossa. E aí, Ah, a minha criança passou por isso. sim. E enquanto uma mulher não senta para olhar e falar, acaba em mim, parou aqui comigo, isso vai se reproduzindo e aí a gente vai olhar até para a ciência. Um trauma, ele fica com uma marca no nosso DNA mesmo, genético, de cortisol diferenciado, até a quarta geração. Não sabia disso. Tem um livro maravilhoso, é, Não Começou Com Você, de um terapeuta que ele faz estudo, ele rastreia e traz ali várias pesquisas que ele aprendeu com Bart Hellinger, inclusive, que é o fundador da constelação, né, o organizador de todo o processo, e ele mostra nesse livro assim como o trauma ele é repassado. Ele trabalhou com pessoas que são sobreviventes ou descendentes da época do Holocausto, da Segunda Guerra, do atentado do World Trade Center. É muito legal esse estudo. Nossa, muito show. Vou procurar esse É livro. muito mais sério assim do que parece. Você falou isso, eu lembrei de uma situação que eu vivi com o Joca, com meu filho, né? Eu tava pintando com ele, guache, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com ele, assim. E aí eu tive um choro, assim, me veio um choro e eu falei assim, caramba, ninguém fez isso comigo. Olha, a força. E aí eu falei, meu, olha, que legal que eu tô conseguindo, mesmo sem referência, eu tô aqui. E aí eu fiquei com o coração Quentinho. quentinho, sabe? Eu falei, nossa, que bom, pelo menos uma coisa eu não tô. Eu sei que vai ter trauma, não vou conseguir. Não existe maternidade perfeita, nunca, não dá. nunca. Por mais terapeutizada que você seja, algo vai passar. Algo vai passar, não tem como. Isso aí eu já me libertei, graças a Deus. Mas olha essa cura de você aproveitar o momento com o seu filho para dar algo que a sua criança não teve e que era importante, às vezes mais do que um prato de comida e um teto. Nossa, com certeza. É igual assistir filme. Então, assim, gente, eu nunca assisti um filme com a minha mãe. Nunca assisti um filme. Eu tenho uma lembrança de assistir filme com a minha mãe, que é A Bela e a Fera, que inclusive até hoje é o meu filme favorito, porque tem o Bully e a Chiclinha, né? Aham. E minha mãe falava que era eu e ela, era filha única na época. E até hoje eu tenho essa lembrança gostosinha, assim, Sim. desse dia a gente no sofá e ela falando, sou eu e você. Oh. Nunca esqueci, mas é a única lembrança que eu tenho também dessa. Nossa, minha mãe falava assim, ai, não tenho paciência pra filme, não tenho paciência pra filme. E isso que você falou da gente entender que os nossos pais fizeram, que podia, isso foi muito importante. E eu só enxerguei isso com a chegada do Joca, com a minha maternidade. Até porque hoje eu tenho a minha mãe enquanto vó, Não tenho o que falar, né? nossa. A função assim, da avó é estragar. ela alimenta ele impecável, educa, ensina várias coisas pra ele, ela é super carinhosa. E aí eu vi a minha mãe de outra forma, né? Porque, querendo ou não, quando eu tinha 3 anos, meu pai faleceu de uma forma super terrível, todo o conforto financeiro que minha mãe tinha foi por água abaixo, ela se viu com nem 40 anos já, eu fico pensando, 35 anos com um filho de 15 e uma de 3. Olha a diferença da nossa É, idade. muito. E até mesmo quando tinha meu pai presente, era uma realidade que ela era tocando o tudo sozinha. E aí eu comecei a humanizar minha mãe mais, assim, sabe? E aí foi bom porque eu fiquei menos
sentida. Porque foi maravilhoso, porque meu irmão 13 anos mais velho que eu, então ele viveu muito mais tempo da minha mãe com meu pai, Sim. casado, do que eu. Então ele sempre falava, a mãe era uma mãe carinhosa, cuidadosa, e eu ficava assim, é uma mãe com você, querida, porque comigo, né, e às vezes ela ficava sentida com isso, né, ela falou, você nem sabe o que eu passei, eu ficava só na dor, presa na dor. E hoje eu falo, mãe, você fez, olha, graças a você, eu sou quem eu sou hoje. Isso foi libertador, porque eu brigava muito com a minha mãe porque eu ficava assim, você não me ama. Eu ficava num lugar de criança ferida mesmo, depois de véia, que era feio até. Que é normal. E feria a minha mãe, assim, por uma coisa que, nossa, ela fez o que ela podia e se doou até mais do que ela podia pra continuar criando a O gente. ponto dessa fala, né? Já foi. Você pode se espernear o quanto quiser. Já foi. Não vai mudar. O que você quer fazer com isso daqui em diante? O que você escolhe fazer com isso de hoje em diante? Esse é o ponto que vira a chave. Quando eu paro pra pensar na minha mãe, que veio da Paraíba pra São Paulo, conheceu meu pai ali com seus 20 e poucos anos, casou com o primeiro namorado, meu pai cearense, 10 anos mais velho. Esse ano, inclusive, eu descobri um pouco mais da história do meu pai e todas as chaves, assim, se encaixaram. Fez muito sentido o jeito dele como ele é hoje. E olho pra ela, mãe, longe da mãe, Nossa. sem ter nenhum amparo aqui em São Paulo, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha TikTok, não tinha nada pra você se distrair, não tinha uma segurança, não tinha um telefone. Meu Deus. E aí imagina ela sair lá do interior da Paraíba pra ir parar numa favela em São Paulo que não tinha asfalto. E aí cria a primeira filha, depois de 6 anos engravida de novo, o casamento falido, sem um estudo mesmo, porque a minha mãe voltou a estudar supletivo, eu já tinha acho que uns 9 anos, então ela já devia ter seus 30, e eu olho pra mim hoje com 33. Dona do meu tempo, das minhas escolhas, da profissão que eu escolhi e não que eu fui escolhida. Como é que eu vou olhar pra essa mulher e julgar? Não dá. Ela foi muito mais do que o que ela recebeu. Muito mais. E foi nesse lugar que veio não só a cura da minha criança, mas do meu feminino. De entender o que era mulher. E olha como a narrativa da mulher ferida pega, né? Minha mãe falou a vida inteira que eu não ia ser uma boa dona de casa. E hoje eu entendo que ela falava não era pra me criticar. Era pra que eu não criasse esse amor por ser dona de casa, pra que eu fosse independente financeiramente, pra que eu não passasse o que ela passou. Sim. E aí eu cresci com isso, não sei cozinhar, não nasci pra cozinhar, não gosto de cozinhar. Tanto que depois que minha mãe morreu, eu passei 1 ano me alimentando assim, de forma medíocre. Eu nem tentava, porque a narrativa que estava na minha cabeça era: você não é boa, você não gosta, você não sabe. E hoje meu marido passa muito bem, modéstia à parte, eu amo cozinhar. Tanto que a minha agenda de segunda-feira é fechada. Segunda-feira é o dia que eu limpo toda a minha casa. Eu gosto da minha casa com cheiro de veja amaciante, cheirando bolo, recém-quentinho quando ele chega do trabalho, que eu faço comida pra gente da semana inteira. E todo dia de manhã eu faço comida nova pra ele, comida fresca. E é completamente o contrário do que eu fui criada pra ser. E entender que minha mãe fazia isso por amor, de um lugar inconsciente, faz com que eu aceite e escolha fazer algo diferente com isso. Consciente, né? E isso é honrar pai e mãe, é fazer algo bom com a sua vida. É fazer algo bom com o que você recebeu. E essa cura do maternar, assim, é absurdo. E é uma coisa que vai pra vida. Bom, se Bert morreu com mais de 90 constelando a mãe, a gente tem chão ainda. A gente tem muita lenha pra queimar. Nossa, isso que você falou, eu lembro, assim, de eu falar assim, mãe, me ensina a fazer isso. Ela, ai, menina, vai estudar. Eu não quero você se preocupando com isso, vai estudar. E aí eu lembro que assim, eu tinha 10 anos e tudo que eu via de curso de graça, eu me matriculava. Telecentro tinha por aqui? Não. Nossa, era da prefeitura, todo o curso de telecentro, minha mãe me colocava. Aí eu ficava, pra que eu tô fazendo isso? Ela falava, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí a gente entra na narrativa de novo. Eu cresci ouvindo que eu tinha que estudar. Tanto que estamos na 4ª faculdade. E eu espero que eu pare por aqui agora. Descansar um pouco. Descansar, né? Aproveitar o dinheiro de outra maneira. Mas vem de um lugar de, se minha mãe, que é uma autoridade sobre a minha vida, tá dizendo que eu preciso estudar, é porque ela sabe o que ela tá dizendo. Então eu preciso ir atrás do que minha mãe tá me dando. E assim foi buscando carreira no banco, faculdade, pós-graduação, idioma. E quando eu fui para um lugar onde era o sonho da minha mãe, foi onde eu quase morri. Nossa. Porque eu não tava vivendo a minha vida, eu tava vivendo para a minha mãe, fora do meu lugar. O sonho dela. Com a narrativa dela. Nossa. Qual era a narrativa mais forte que você acreditava sobre si mesma no passado? Nossa, é meio um compilado. Porque como que forma a nossa narrativa, né? Primeiro, é um conjunto de tudo aquilo que você ouve. É como se você fosse de velcro
e a sua infância inteira as pessoas fossem colocando adesivos em você e aquilo fosse grudado. Então, na primeira infância, até os 8, 9 anos, tudo aquilo que você ouve vira uma verdade. E é a construção da sua autoimagem, a maneira como você se vê. A vozinha que fica na sua cabeça dizendo, você não consegue, você é burra, nem vai, e vai passar vergonha. Nossa, você acha que você é quem pra estar fazendo isso? Essa vozinha, ela é formada na primeira infância. Então, uma narrativa que foi muito forte pra mim é principalmente de dinheiro. Que dinheiro era difícil, que dinheiro era sujo, que dinheiro que vem rápido vai rápido, que dinheiro tem que ser sofrido, que trabalho tem que ser um negócio assim que te moe. Tinha que ser um moedor de gente mesmo, né? Bom, eu nasci nos anos 90, então essa era a narrativa que você tinha que arrumar emprego no AGM da vida, trabalhar a vida inteira, se aposentar para ser uma pessoa que tinha alguma condição. A narrativa que mais me pegava nesse contexto de infância era que eu ia ser pobre. E eu não queria, porque eu era criancinha que não levava ninguém em casa, que os pais das minhas amigas não deixavam ir na minha casa porque eu achava que era perigoso. Eu cresci num quarto sem janela. Então, meu sonho era ter uma janela. Hoje a minha janela dá para uma janela, vai para outra janela. Mas é uma ferida de o dinheiro vai me proporcionar. E ao mesmo tempo que eu queria o dinheiro, eu não queria porque o dinheiro é o mal do mundo. O dinheiro corrompe o homem. Então, essas narrativas sobre dinheiro me pegaram muito no quesito autoimagem. E aí, quando a gente vai para a adolescência, entra um pouquinho mais na questão da autoestima, que é uma tríade, né? Autoimagem, autoestima e autoconfiança. Quando a gente entra na autoestima, é o que você merece. Então, se a sua mãe fala que você é porca, preguiçosa, vagabunda, que era coisa que eu ouvia muito, porque eu não queria trabalhar mais, e eu era uma criança, e isso deu uma disrupção aí na minha visão do que é ser criança ou não. Meu marido falou, já eu era criança, eu tinha 15 anos. Eu fico, mas com 15 anos eu já trabalhava registrada? Como assim você era uma criança? Então, a minha autoestima foi muito jogada no chão pela narrativa da adolescência, de que eu era feia, de que eu era gorda. E eu não era uma criança gorda quando eu paro pra olhar, eu era uma criança. Eu tinha um corpo de criança que não fazia academia, que não tinha barriga trincada. Sim. Então, foi muito pra um lugar de tudo que eu fizer vai estar errado, porque eu sou gorda, porque eu sou feia, porque eu não sou padrão. E aí isso mexeu na narrativa da minha autoconfiança enquanto vida adulta, de sempre me colocar em lugares menores. Porque eu não me encaixava, eu não era pra brilhar, digamos assim. Eu era pra apertar botão. Nossa. Então, depende da época da vida, tinha uma narrativa. Muito na infância era ligada ao dinheiro. Porque você só pensa em comprar, você acha que o dinheiro dá em árvore. Ai, nossa, o dinheiro é tu tem muito sujo, para isso. com isso. Na adolescência, essa questão da autoestima, de você é feia, você é gorda, ninguém vai te querer, ninguém vai querer casar com você. Ai, meu Deus. Tem muitas essas narrativas assim. E enquanto adulta, que a vida vai ser trabalhar e pagar boleto, que é difícil mesmo, que é normal ter nome sujo, que é normal ter empréstimo de lis, que é normal pegar dinheiro com a agiota, porque foi o que eu observei vendo minha mãe enquanto eu crescia. Nossa, muita coisa foi quebrada, hein? Muita coisa foi quebrada. E tem coisa ainda, com certeza. Não, sempre vai ter. Uma coisa que eu tava refletindo recente sobre essa questão do dinheiro, né? O Joca tem 3 anos e às vezes ele fala, mamãe, compra isso, mamãe, a gente pode comprar isso, brinquedo, enfim. E aí eu não gosto de falar assim pra ele, filho, não tem dinheiro. Eu tava até conversando isso com meu marido e falando assim, não vamos falar isso. Eu falei, olha, isso não dá agora, não vamos comprar, nós já compramos outra coisa, não dá pra viver uma vida só comprando, mas eu não quero ficar falando pra ele, não tem dinheiro, não vai comprar, porque, claro que na minha situação, na sua, realmente não tinha dinheiro. Sim. Eu lembro que às vezes eu ia falar, mãe, acabou o meu absorvente. Ela entrava de novo e virava um estresse. Não dá valor, você acha Como que já acabou? Mãe, é todo mês, você é mulher, você deveria saber. Mas é porque realmente era uma escassez e, nossa, pra quem veio da roça, imagina, né, não tem o que comer, tinha a situação. E na roça nem tinha absorvente, né? Era pano. É. Então, uma visão de assim, você nem precisa disso. No inconsciente, com certeza, era isso que vinha. E aí, com o Joca, eu evito, claro, não quero que ele cresça achando que, nossa, tudo dá em árvore, né? A gente sempre fala, mamãe e papai precisam trabalhar, porque é trabalhando que a gente vai ganhar dinheiro pra comprar as coisas, pra gente passear, não é legal passear? Então eu tento desde já evitar essas narrativas, porque isso pega. Uma narrativa que eu enxerguei muito na mentoria com você é a questão de, às vezes,
não ter autoconfiança para tomar escolhas, para decidir. Porque por muito tempo, na adolescência principalmente, eu ouvi assim: não acredito que você fez isso, eu te falei, você é muito burra, por que você fez? Tá vendo? Eu te avisei. Teve situações que realmente fui avisada, escolhi não seguir aquilo e não foi legal o final. Até porque eu tinha 15 anos, consequência. Mas sempre era isso, você é muito boa. E aí hoje, como empresária, tocando vários negócios, às vezes eu me pego: meu Deus, como que eu vou tomar decisão? E aí eu fico querendo a validação das pessoas. Isso tá certo? É esse o caminho? Será que vai dar bom? E ao mesmo tempo isso me atrapalha muito, porque a gente fez o mapeamento dos meus talentos e eu sou de realização, então eu sou aquele trator. E aí às vezes eu fico irritada porque eu não tô fazendo as coisas que se eu tivesse simplesmente assumido o risco e falado, é isso, eu já teria realizado, porque eu tô esperando a validação e a opinião dos outros para eu me sentir segura de tomar a decisão. E isso atrapalha hoje a Mirella empresária. Então assim, não dá para ficar nisso. Bom, você tem consciência. Sim. Mas se a gente for quebrar por etapas, né? Primeiro ponto, as pessoas elas vão te aconselhar a partir das próprias dores. Então, todo mundo tem um óculos e a lente desse meu óculos, ela é formada pelas minhas dores, traumas, crenças e vivências. Então, você vai falar assim, eu fiz um intercâmbio para a Argentina e fui sozinha. Posso falar, Mi, é incrível, vai. Você vai voltar mais madura, você vai voltar mais safa para as coisas, você vai desenrolar, você vai ser obrigada a falar com as pessoas e falar no idioma. Minha experiência. De repente, para uma outra pessoa que foi e detestou, falar, velho, nem vale. Aí fecha uma agência, vai para outro país, nossa, nada a ver, lá é péssimo, as pessoas são XYZ. Crença, é a minha visão de mundo. Então, quando eu falo sentar na cadeira da adulta, é isso. E uma coisa que eu bato muito, e você já ouviu essa frase, e é bom que fique gravada essa frase que vale milhões, tá? Quando a gente fala, se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu ganho. Então não tem perca. Verdade. Não tem um lugar errado. Vou tomar uma decisão, errei. Tá, legal. Posso ter perdido um tempo ali de investimento, mas agora eu tenho conhecimento e eu elimino essa porta da minha vida. Eu sei que esse caminho não vai dar. E às vezes saber o que eu não posso fazer é melhor do que saber o que eu tenho que fazer. Porque você vai fechando portas, vai tirando ciladas da sua frente e isso depois você pode monetizar num sentido, quando você vai para uma consultoria empresarial, você monetiza no sentido do seu conhecimento, que você adquiriu com tempo, dinheiro e energia. É verdade. Então, sentar na cadeira da adulta é falar assim, eu vou assumir o peso dessa decisão. Se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu ganho. E aí não tem caminho errado. É verdade. Narrativa. Muito Ajuste bom. de narrativa. Muito bom. Cara, a gente já falou sobre vários pontos difíceis da sua trajetória, mas eu queria que você trouxesse mais algum ponto difícil que foi totalmente, assim, decisivo para você mudar a rota. Perfeito. Eu brinco muito com isso hoje, mas na época parecia que era assim o fim do mundo. E esse ajuste de narrativa com essa situação, que não é algo exclusivo, que muitas mulheres passam, e até homens também, é o que faz você crescer ou estagnar. O que fez a Karine de hoje existir foi um chifre. E eu sou grata eternamente a esse senhor, esse digníssimo que cruzou meu caminho, porque quando eu fui traída, eu entendi que eu estava completamente fora do meu lugar, vivendo para os outros, para agradar os outros, para servir os outros, tal qual a minha mãe. E era o que eu odiava que minha mãe fazia e tudo aquilo que eu julgo, eu represento. Quando eu descobri que eu estava sendo traída, foi uma loucura, porque eu namorava com um cara que era de outra cidade e eu descobri que ele era noivo há 10 anos em outro lugar. E olha que narrativa maravilhosa, porque a gente se conheceu no Tinder. E antes que você fale, eu não sou a favor de Tinder, eu conheci meu marido no Tinder, tá? Então tem gente boa no Tinder também. A gente se conheceu e ficou conversando 1 ano pelo aplicativo. Um ano, porque ele não morava no Brasil, ele morava fora. E eu falei, bom, eu vou deixar aqui esse stand-by 1 ano pra ver o que é mesmo, pra ver pra onde vai. Eu pensei, poxa, já tem 1 ano que eu converso com essa pessoa, não é uma pessoa ruim, é um papo legal, poxa, 1 ano sem se ver. 1 ano. 1 ano no Tinder, sem WhatsApp, sem Instagram, 1 ano na plataforma. Meu Deus! Pois é. Nesse vai ver, porque eu tava fora do Brasil também, eu tava usando pressa. Sim. E aí quando ele mudou de vez, a gente foi se aproximando um pouquinho e a gente resolveu sair e tal, e engatou um namoro, porque a gente já conversava há um tempão. Falei assim, cara, se bater química, é o próximo isso. passo. É o próximo passo, foi natural. Conheci irmão, conheci família, e aí eu descobri que a família cobertava. E foi uma loucura, assim, como a gente deu conta, porque a noiva dele viu um comentário no Instagram
E aí me adicionou, e ele tinha falado que ela era ex. E aí a gente sente, a mulher tem aquele feelingzinho, né? Um dia antes eu tava comentando com uma amiga, eu falei, cara, esse homem tem uma mulher na tua cidade. Ela ficou, para de ser louca, você é desconfiada demais, aproveita, vai viver. Eu falei, eu tô sentindo, tem um negócio diferente aqui. E ela me adicionou no Instagram e falou, eu vi que você curtiu um negócio do meu noivo, queria saber se você quer ser minha amiga também. Aí eu falei, e agora? Falei, você tem tempo pra ser minha amiga? Ela falou, tenho. Nossa. Falei, então pega meu WhatsApp. Aí eu falei, olha, agora que eu vi que ele é noivo, você quer que eu te conte o que aconteceu ou vai te magoar e você não quer saber? Ela falou, não, eu quero tudo. Falei, então segura o print. Aí minha filha foi histórico de print até dizer chega. Terminei, fiquei arrasada, porque eu já tinha perdido minha mãe, eu tinha 28 anos. Então eu tinha perdido minha mãe, eu tava numa pegada muito de bebida e balada, porque era onde eu ia viver a vida, né? Assim, a semana foi difícil, vou beber. A semana foi maravilhosa, vou beber. Sim. Tô triste, vou beber. Nas melhores de São Paulo, eu tava de quinta a domingo, sabe? Meu dinheiro era pra isso. Eu torrei, inclusive, todo o dinheiro do seguro de vida da minha mãe, tirando o dinheiro que eu investi no intercâmbio, eu gastei com bebida e balada. Porque eu tava com um buraco que eu precisava preencher de alguma maneira, assim, né? E quando eu entendi que até a minha vida sentimental estava falida, eu lembro do exato minuto que eu olhei no espelho e falei assim, eu vou te amar. Nunca mais, Nossa, que forte. nunca mais você vai viver isso de novo. Eu vou viver pra você. E aí eu descobri que eu tava obesa, quase numa obesidade grau 2. Comecei pelo médico, fui pela saúde, que eu não me via daquele jeito. Na verdade, eu escondia, né? Então, era uma roupa mais folgada, era uma questão assim de, é porque você é alta. Narrativa. Eu ia fazendo a narrativa pra não dizer que eu era uma pessoa extremamente sedentária, com uma alimentação ridícula, com hábitos péssimos. Eu não cuidava da minha própria saúde. Mas eu era amiga que se você ligasse pra mim 3 da manhã, eu te encontrava na balada. Que pegava empréstimo pra te acompanhar em viagem. Eu me anulei-me pra caber na vida dos outros. E foi esse chifre que foi assim, a gota d'água de olhar pra mim. Dali eu falei, ok, minha vida tá péssima, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho relacionamento, eu não tô bonita, eu não tô bem comigo. Eu tenho que começar de algum lugar. Aí falei, poxa, faz muitos anos que eu não faço check-up e vou começar pela saúde. Fui, comecei um processo de emagrecimento, foram 20 quilos eliminados. Eu lembro. Processão. E aí tem uma parte muito legal, que é você sustentar isso que você quer. Que depois que você tem consciência, você tem que sustentar essa decisão. Eu era a Karine boazinha, gordinha, inofensiva. Aí eu passei a ser a Karine que falava não, que não estava disponível para todo mundo, que não ia pra balada todo final de semana, que não pegava dinheiro emprestado para agradar ninguém e que priorizava a sua saúde. E aí eu virei insuportável, né? Aos olhos dos outros, que sempre... Tem uma frase muito boa para definir isso. Só se importa com o seu limite quem ultrapassa. É verdade. Porque se a nossa relação é saudável, meu limite vai ser indiferente pra você. E aí quando as pessoas queriam ultrapassar os meus limites, elas encontravam uma barreira ali de amor próprio. E aí as nossas relações foram acabando. Mas foi um chifre que fez a minha revolução. Muito porre em live de Marília Mendonça, em época de pandemia. Muito vinho, muito choro. Mas se não tivesse sido ele, talvez eu tivesse me afundado ou tivesse ainda na mesma e não teria tido essa virada de chave. Eu acho que eu lembro. A constelação familiar chegou depois dessa situação. Foi um pouquinho depois. Inclusive, eu tive ódio da constelação. Porque eu fui fazer constelação porque eu queria namorar e eu queria casar. Sim, eu estava ficando com o menino, já tinha uns 5 meses. E aí a gente foi no sábado, né? Falei, cara, quando eu chegar na casa dele no sábado, eu já vou chegar assim. Porque ele vai me pedir em namoro, porque constelação não é pra isso. Eu tinha essa narrativa, né? Fui no sábado, domingo ele terminou comigo. Eu falei, que ódio. Mexeu o campo que tinha que mexer. Falei, que serviço horroroso. Você vai lá pro negócio pra vir casada e fica solteira. Eu tinha um, agora eu não tenho nenhum. E os outros relacionamentos que eu tive depois desse rapaz foram 2. Um foi um outro rapaz muito legal que eu conheci, que eu decidi terminar pra sustentar a vida que eu queria viver em Salvador. E o outro foi meu marido. Então, necessário, tudo no tempo de Deus, tudo certinho. Sim, tudo no momento certo. O que significa pra você o poder da narrativa? A vida que você vai viver. Não. Só. Apenas isso, só isso. Porque esse robozinho que fica na sua cabeça, dizendo o que você vai ou não fazer, o que você pode ou não fazer, é uma narrativa. E a diferença entre pessoas que têm sucesso ou não, são as pessoas que ajustam a narrativa. Tem gente que vem da favela, assim como eu vim, e constrói império, boca rosa.
Nossa, total. E ela fala, eu sempre soube, eu sempre acreditei. Qual que é a narrativa dessa mulher? Super poderosa. Meu pai saiu do Ceará e mora lá na favela até hoje. Qual que é a narrativa? É o que tem, é difícil, é o que eu consegui, tá ótimo aqui. Eu tenho teto e tenho comida, não me falta nada. Durante 23 anos, eu vivi aquilo ali e achava que era normal. E era normal durante muito tempo, porque era a minha narrativa. Então era normal comprar fiado, era normal usar lis, como a gente já falou, cartão de crédito e tal. Era normal eu não comprar roupa pra mim, mas comprar pra você porque era seu aniversário. Nossa. Isso é narrativa. Então, quando você entende o porquê você faz o que você faz, porque você não faz o que você quer fazer, e como você pode fazer aquilo que você tem vontade, é um ajuste de narrativa. Então, eu acordei hoje, tô desmotivada. Ai, vou dar um exemplo bem simples, assim, bem bobo, da minha criança, da Caribaby. Meu sonho é ir pra Disney. Então, eu acordei hoje, ai, eu não quero trabalhar, não quero fazer reunião, não quero fazer conteúdo. Essa atitude me aproxima ou me afasta do meu sonho? Te afasta. Se me afasta, eu mudo minha narrativa e faço o que precisa ser feito. Porque esse é um ponto de empreender e por isso que eu falo que a mentalidade, ela soterra qualquer estratégia que você tenha. Se você não tiver uma mentalidade, uma narrativa alinhada com o que você quer viver, você pode ter o melhor social selling, o melhor tráfego, o melhor conteúdo, você não consegue sustentar, você não consegue desfrutar. Então, quando eu alinho porque eu faço o que eu faço, aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer todos os dias, diariamente, inclusive o dia de descanso, eu estou ajustando a minha narrativa para viver a vida que eu desejo. E acho que tá totalmente ligado com curar a criança, né? Porque muitas narrativas surgem lá dessa infância que a gente vai carregando ai, porque eu sofri isso, porque eu vivi isso. Então, a direção da narrativa é o que vai realmente ser o decisor se você vai realizar e transformar a sua vida ou não. E tem gente, Mi, que até realiza. Mas como tem aquela crença de que dinheiro que vem rápido vai rápido, de que a vida é difícil. Um exemplo maravilhoso. Quantas pessoas não ganham na Mega Sena? E aí passa um tempinho e fala, até reality show, Big Brother e tal. Sim. Fulano de tal tá pobre de novo. Ai, meu Deus. Fulano de tal voltou a trabalhar onde trabalhava. Fulano de tal gastou todo o dinheiro. Porque não tem mentalidade para sustentar. Você acessa muito rápido um nível financeiro que a sua autoimagem não comporta. Não sei se você passou por isso, mas eu demorei a entender que eu sou a mulher que eu posso ir no shopping, entrar em qualquer loja e comprar qualquer roupa. Por anos, mesmo tendo uma condição de vida super saudável, eu entrava Renner e C&A. Onde minha mãe me levava, Renner e C&A. E aí, que era a hora que eu ia, de liquidação. Onde minha mãe me levava, de liquidação. Sim, porque nossa. é um padrão. Eu fui assim por muito tempo também. É o seu radar. E aí tem que ter um momento que você senta e fala, por que eu tô indo lá? Eu posso ir em outra? Posso. Mas aí é o medo de você entrar, do cartão não passar, de você gostar de alguma coisa que você não tem dinheiro. Eu passo o desafio para as minhas mentoradas mensal, você já fez alguns? E o de mentalidade, de acesso, de merecimento é o que mais sabotam todas elas. Que é assim, vai no shopping, entra no Louis Vuitton, entra numa Sephora, entra numa loja que você acha que não é para você. E sente o desconforto. Sim. Sente como é estar lá dentro. Eu tenho uma mentorada que ela tinha vergonha de ir no shopping e só comprava em brechó. E ela tava toda feliz. Ah, é porque eu comprei uma roupa no brechó e tal. Eu falei, mas Deus tem muito mais pra sua vida. Por que você tá indo no brechó? É porque você gosta ou é porque você limitou, que esse é o seu máximo? Não, mas é um brechó de luxo. Eu falei, tá, mas você não pode comprar uma roupinha nova? Uma blusinha de R$39,90? Que seja nova, que seja sua? Aí a gente foi investigar, entender a narrativa da menina pobre, do pai ausente, tudo mais, que é um padrão. E aí ela falou, Karina, eu tenho vergonha de entrar numa cafeteria, na cafeteria do brechó, porque ela é negra e normalmente os clientes são brancos. Nossa, olha. E é aquela narrativa da mulher negra que é excluída, que é abandonada, que não é amada, que não é vista. Ela ficava contando pra ela essa história. Não estou dizendo que não existe isso, nem é meu lugar de fala. Claro que existe. A sociedade tem que melhorar anos-luz, principalmente no sentido de inclusão, de reconhecimento, de respeito, acho que é a palavra melhor, né? Mas ela ficava tão presa nessa narrativa que ela não se permitia entrar pra tomar um café. Meu Deus. E aí foi um desafio pra ela. Ela foi, tomou café, viu que não acontece nada, que não vai morrer, que ninguém vai expulsar ela da loja. Ela tinha medo de entrar e alguém tratar ela mal. Narrativa. Narrativa. É uma dor que vira uma narrativa e a pessoa fica naquilo, né? Cara, essa parte da mentalidade, acho que é um ponto importante da gente falar. Às vezes, eu sempre fico pensando...
hoje eu não tenho dificuldade. Eu entro até onde eu sei que ainda não, Não tenho nem dinheiro, mas eu tô lá. Mas eu sempre tento me proporcionar experiências que me chegam mais próximo da vida que eu quero ter. Perfeito. Claro que precisa ter um ajuste financeiro e né, não pode ser assim, não, vou viver tudo que eu quero porque eu quero me tornar Comprar uma passagem de 40 mil de primeira classe, tudo vai. Como a gente faz um equilíbrio disso, de ter uma vida financeira organizada, mas cuidando dessa parte da mentalidade para que a gente viva coisas e se permita conhecer coisas que vão levar a gente para o próximo nível. Show. Primeiro passo, a gente fala de conscientização. Então, o que você aprendeu observando seus pais sobre dinheiro? Na sua casa, dinheiro era uma pauta? Era falado na sua frente? Você era recriminado? Você era chamado a atenção por conta de dinheiro? Aí você já tem uma relação com o dinheiro que talvez você precise curar. Segundo, você tem inteligência financeira? Porque quem é pobre não cresce com isso. A gente só sabe que o dinheiro é difícil que ele acaba. Eu fui aprender sobre inteligência financeira, eu já tinha meus 29 anos. Fui fazer um cursinho gratuito no Senac da vida para aprender o básico que eu não sabia, porque de verdade na minha narrativa, todas as pessoas usavam LIS. O dinheiro do LIS ali na conta, ele já era integrado ao salário. Se eu ganhasse 3 e tivesse 1.000 de LIS, o meu salário era 4. E isso na minha cabeça era normal, estava tudo bem. Então, você tem uma mínima base de educação financeira? Se não tiver, precisa. Terceiro, o que você acha que você merece viver? Porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você acha que você merece. E se você não alinha esses dois pontos na autoimagem, um não vai encontrar o outro, não tem como. Karine, de uma forma saudável, como que eu me proporciono? Sabendo que é possível. Então, você pode ir num JK Iguatemi, andar lá e não fazer nada. Sim. Você foi andar, mas você está numa ambiência próspera. É outra coisa. Claro que se você vai com a mentalidade de olhar um preço e falar, meu Deus, que absurdo, nunca pagaria 15 mil numa sandália. Não vai. Volta um step e entende primeiro a mentalidade. Sim. Porque aquilo que você não tem coragem de pagar para os outros, nunca ninguém vai ter coragem de pagar para você. Isso para empresária e empreendedora pega muito. Porque você quer vender uma mentoria de 3 mil, de 5 mil, acha o máximo, mas aí você acha que todo mundo que faz isso tá mentindo, tá roubando, é picareta, você não tem coragem de investir esse dinheiro em você. E aí não tem como. Vai ser sempre incoerente. Quem quer vender 5, paga 10 numa especialização. É verdade. Quem quer vender a 10, paga 20 numa especialização. Porque você sempre tem que transbordar aquilo que você está fazendo. Então, primeiro em mim, depois através de mim. E aí eu tenho que ajustar a minha mentalidade. Você vai colocando pequenos pontinhos. Posso ir no shopping? Posso, vou lá. Ah, eu quero ir num restaurante que eu acho que é caro. O restaurante do Sal, gastronomia. Vai nem que seja para tomar uma água. Mas vai, senta lá, compra sua água, paga sua água, vai embora. Você já tá lá, você já venceu um primeiro limitador, que era de nunca ter entrada. Sim. A gente fica se preparando assim, de eu tenho que ir um dia que eu tiver R$1.000 na conta, porque aí eu sei que eu vou comprar o que eu quiser. Esse dia não vai chegar. Porque a necessidade vai bater, a conta vai chegar, a prioridade vai vir antes, o sabotador vai entrar na casa também, e aí você nunca vai ter R$1.000. Aí você vai dizer que é muito difícil, é um absurdo, você não tem sorte, pra você nada dá certo, tô na luta. Ai, tô na luta, tô lutando. Eu não sou Xana Guerreira, eu não tô lutando nada. Não tem nenhuma luta que eu tô lutando. Eu também não tô usando mais nada, já Guerreira quero é minha mãe, né? Eu sou burguesa safada. A minha autoimagem, a minha narrativa gira ao redor disso. E quando eu falo isso, as pessoas sentem um certo preconceito, assim. O que é a vida de burguesa safada pra mim, que vim da favela? É eu poder ir no shopping tomar um café na Copenhague. Eu tenho aquela sensação de, meu Deus, eu venci muito na vida. É poder ver uma roupa de academia e comprar. Às vezes pra mim é comer algo que eu quero, que eu tô com vontade. Pedir um iFood. Falo, nossa, obrigada. Pedir um iFood quarta-feira, assim, ó. Ah, eu quero comer alguma coisa e pede. Isso é uma facilidade, isso é um acesso que a gente não tinha na nossa adolescência, na nossa infância. E o Mac era um McDonald's, era no aniversário, e olha lá. E olha lá, era assim, é esse, come devagar. Porque agora só ano que vem. Não podia nem comer rápido, ainda tinha isso, né? São pequenas coisinhas, que dá pra fazer. Tomar um café, tomar uma água, ir num lugar, passar na frente. Tem gente que é Porsche, por exemplo, um tema, vamos subir bastante o nível agora. Vamos. Porsche é um carro desejo. Porsche é ostentação. A pessoa que tem uma Porsche não está se importando com o valor do seguro de um carro. Então, se você ainda está se preocupando com o seguro do carro, dificilmente a sua mentalidade vai acessar um processo de trabalho, de dinheiro que te permita viver essa vida. Ai, Karine, você está dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais fácil do que parece.
Porque enquanto eu julgo aquilo, enquanto eu afasto aquilo, eu não tô caminhando nessa direção. Então, eu sou louca pra ter uma Porsche. O que eu faço? Eu vou na loja. Eu vou lá ver. Vou lá falar, oi, tudo bem? Vim só ver aqui. Vim pela fé. Vem pela fé. Se você tiver essa visão da fé, maravilhosa. Vai lá, profética, senta, tira uma foto, faz o seu corpo sentir. Você precisa tocar aquilo que você quer, para o seu corpo registrar que isso existe. É verdade. E aí tem muito na linha da lei da atração também, tem pessoas que vai para esse lado, quem é do lado mais cristão vai pro lado de ato profético. Não interessa a linha que você tá indo, mas vá até lá, sinta no corpo. Em um desafio de mentalidade, uma das mentoradas foi na Porsche. Fez o test drive, tirou N fotos, fez lá o mapeamento do carro, o ajuste do carro, a configuração do carro da maneira que ela queria, e tá lá com orçamento. Ela falou, Karine, foi a melhor coisa que eu fiz. Ela já tem mais de 40 anos. Ela passou muito tempo desejando isso. E nunca foi. Olha aí. Aí foi bem tratada, tomou café, tomou bolo. Se eu não me engano, ela levou o bolo até pra casa, porque a menina ofereceu pra ela. E a pessoa lá que atendeu ela, o consultor, manda mensagem, manda promoção, pergunta quando que ela vai lá fazer o test drive de um outro carro, que chegou um outro modelo. Isso pra mente É assim, um choque. É um choque, é assim, eu pertenço a esse lugar. Eu tenho acesso. E aí, quando eu tenho acesso, eu posso me mover em direção a verdade, poderoso. Mentalidade é tudo. tudo. E tá totalmente atrelada à narrativa. Se você não ajusta a narrativa, não tem como você ajustar a mentalidade. É igual lei da atração, é um ponto legal, funciona se você faz da maneira correta. E o que é a maneira correta? É ser coerente com a sua mentalidade narrativa. A gente pode ficar aqui, sou muito rica, na minha conta tem milhões, sou milionária. Só que se eu não sentar na minha cadeira da adulta e fazer o que eu preciso fazer hoje, eu nunca vou viver isso. Eu comecei a fazer afirmações positivas no meu início de processo ali pós-chifre. E eu falava assim, eu sou amada, eu sou o amor vem até mim. E doía, porque não era a minha realidade. Aí eu passava 5 minutos do meu dia, eu sou amada, eu sou amor. E 23 horas e 55 minutos, nada dá certo pra mim, ninguém me ama, que eu sou gorda, que eu sou feia, que eu sou pobre, que eu sou burra. Adianta? Não. Então, antes de fazer esse processo, eu tinha que ajustar a minha narrativa. Hoje eu posso não ser quem eu quero ser, mas hoje eu sei quem eu quero ser. Isso já ajuda muito. Isso já clareia muito o caminho, né? Porque se você não sabe pra onde você vai, qualquer pessoa fala, vem cá. Você fala, vamos. E aí aquela pessoa vai falar, vem cá, com base nas suas dores, crenças e vivências. No seu óculos, é verdade. Com o seu óculos. Tá, vamos falar sobre a cadeira da adulta. Ai, amo, vamos. Você fala muito sobre isso e é maravilhoso, porque assim, agora, às vezes quando eu tô deixando a vítima ou a salvadora sentar na cadeira, já vem a sua voz assim, cadeira da adulta, opa. Eu traumatizo, mas eu ajudo. Não, isso é libertação. É libertação. Fala um pouquinho pra quem não conhece ainda o seu trabalho, o que é sentar na cadeira da adulta? Basicamente, você ser responsável pela vida que você vive. Karine, como assim? Eu queria viver uma outra vida. Calma, vamos respirar. 3 tipos de adulto. Vítima, salvador e adulto. Só existe vítima e salvador quando tem esse parzinho. Não dá pra ficar vítima e vítima. Porque aí se eu fico chorando minhas pitangas pra você, você vai querer chorar minhas pitangas e eu vou falar, não, é minha agora, pera, me escuta, minha história é triste. Então não vai dar match. Se for uma vítima e uma adulta, você vai vir contar e eu vou falar, tá, e o que você quer fazer com isso? Aí você vai falar, tô esperando você falar pra mim o que é pra eu fazer. Então, vítima também não fica com adulto. Agora, quando a vítima encontra um salvador, que ela chega e fala, ai, minha vida é difícil, não sei o que, o salvador faz, é mesmo? A boca até saliva, eu vou te ajudar. Conta comigo, eu faço por você. Você precisa ir, eu te levo. Você quer o que? Atenção? Eu te dou. Você quer amor? Você quer validação? Conta comigo. Por quê? A salvadora, ela se ocupa tanto, ela se enche tanto da vida dos outros, que ela não tem tempo para arrumar a própria vida. E aí eu fico com essa narrativa de, eu só não tenho a vida que eu quero porque eu tô ajudando a Mirella. Porque se a Mirella não me desse tanto trabalho, eu conseguia ter tempo. Não. E aí, o que é sentar na cadeira da adulta? O que eu preciso fazer hoje? Toda mulher que quiser prosperar na vida, e quando eu falo prosperidade é uma vida de relacionamento saudável, que não é perfeita, vou até abrir um parênteses aqui, que é um ponto muito importante. Não existe casamento perfeito. Existem 2 pessoas que decidem, todos os dias, criarem, formarem, gerarem um relacionamento saudável. Sim. E isso inclui também você entender que o outro tem problema,
que o outro tem crença, que o outro tem trauma, que o outro também tem desejo, que o outro também vai errar. Porque só não erra quem morreu. Não é verdade. Quando a gente busca uma perfeição, a gente está procurando a morte, porque não tem como ser perfeito. Nós somos humanos, a gente vai errar, não tem como. Então, prosperidade, relacionamento saudável, vida profissional equilibrada, CPF equilibrado, CNPJ próspero, vida eu mesma, autoimagem, autoestima, autoconfiança alinhada. Eu não sou a mais, mas comparada com a Karine de 10 anos atrás, eu sou a mais. Nossa, isso é poderoso. É você começar a se comparar com você mesma. Então, assim, poxa, com 20 anos eu tinha que cabeça. Eu queria o quê? Qual que era, assim, meu sonho com 20 anos? O que eu tenho hoje com 33? Cara, eu sou muito orgulho da minha de 20. Sim. Muito. É nesse lugar. Então, prosperidade é nesse ponto. E aí, hoje, eu vivo a vida da Karine de 23? Vivo. Check. Hoje eu vivo a vida da Karine de 35? Não, eu tô construindo. Tudo que eu fizer hoje é a construção do que a Karine de 35 vai viver. Então, quando a gente fala sentar na cadeira da adulta, é entender pra onde você tá indo. Você acorda todo dia pra quê? Ai, Karine, pra pagar conta. Amada, o dono da Amazon tem conta. Todo mundo tem conta. Quanto mais dinheiro você tem, mais conta você vai ter. Então, falar que você trabalha pra pagar conta é uma desculpa muito mais de salvadora e vítima do que de adulta. Karine, eu trabalho porque eu tenho filho. Não é meu lugar de fala porque eu não sou mãe, mas existe um peso em você dizer que você faz tudo o que você faz por causa do seu filho. Seu filho não tem culpa. Seu filho não pediu para nascer. Você pode falar de um lugar de amor. Eu Sim. faço para dar uma vida melhor pro meu filho. Eu faço para a vida do meu filho ser mais fácil. Eu faço porque eu quero que meu filho desfrute daquilo que eu não desfrutei. Beleza? Lugar de amor. Eu faço porque eu tenho filho pesado. A criança não aguenta. Minha mãe jogou muito na minha cara a vida inteira que não se separou do meu pai por minha causa. Meu Deus. E aí eu falava, era melhor ter se separado. Porque eu Vi, isso é muito pior. o pai que eu tive também era melhor ter se separado, talvez fosse diferente. Então, esse peso que joga na criança pega bastante. A criança sente que é uma antena, né? Sim. Ela fica ali só captando tudo. Ela aprende observando, ela escuta, ela repete, é tipo um mini papagaio. É verdade, Tá ali totalmente. observando. Então, sentar na cadeira da adulta, num resumão, para fechar todas as caixinhas, fazer o que precisa ser feito. Se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu ganho. Ninguém vai vir me salvar. Ninguém vai me dizer a direção certa. Ninguém vai me dar o sonho perfeito. Ninguém vai me dar a receita de bolo, que não existe. Você acha que lá atrás, pegar o exemplo da Boca Rosa que eu falei de novo, né? Lá atrás, se ela tivesse falado, eu vou ser dona de uma empresa milionária de maquiagem. Se ela tivesse falado lá na favela da Maré, onde ela nasceu. Você tá maluca. Que sonho é esse? Se enxerga onde você tá. Dinheiro é difícil, trabalho é difícil, a vida é difícil. Ela acreditou nela, a narrativa dela era favorável. Karine, mas tem outros exemplos? Eu sou apaixonada pela história da Vaiola. Nossa, Você lê também. aquele livro Em Eu Busca li. de Mim, eu fiquei com vergonha de Sim. ler o livro e falar, cara, como que eu me vitimizo desse jeito? É verdade. Como que eu me vitimizo desse jeito? E ela fala que ela só foi pro teatro porque ela não queria viver aquela vida. E aí quando o professor dela, spoilers do livro, quando o professor dela fala, é difícil, não vai ser fácil, ela escreve, né? Ela fala, qualquer coisa vai ser mais fácil do que estar Sim. onde eu estou. Isso é muito adulta. Isso é você falar qual é o preço, eu vou pagar. O que eu preciso fazer? E aí a gente, falando de narrativa, ou você aumenta sua dedicação, ou você diminui a sua expectativa. Ai, Karine, eu quero um abdômen trincado. Aumenta a dedicação e senta na cadeira da adulta todo dia. Ai, mas eu detesto academia, amo doce. Diminui a expectativa, então você não vai ter um abdômen trincado. Não dá pra... E vai dar pra ter os dois. Ai, Karine, mas eu quero ser milionária. Beleza, vamos trabalhar as skills. Mas eu não gosto de gente. Você não vai ser milionária porque tudo é feito de pessoa pra pessoa. Não tem como. Ah, mas eu vou só investir. Você vai ter com uma pessoa, pelo menos, você vai ter que lidar. E aí você vai lidar com raiva, vai lidar com arrogância, vai lidar dizendo que você que é o dono do dinheiro. Narrativa, cadeira da adulta. Cadeira da adulta é me dizer o que eu quero fazer, o que eu estou disposta a fazer por mim. O que eu estou disposta a fazer com tudo isso que fizeram comigo. Isso pra mim foi um pensamento que quando eu tive eu falei, ok, o que eu vou fazer com tudo que fizeram comigo? Todo esse abandono da infância, esses traumas com os meus pais, essa relação esquisita com a minha família, eu vou fazer o que com isso? Eu não quero viver isso, eu não quero me tornar o que me feriu. Sim. Mas eu tenho que aceitar o que me feriu para que eu possa ser diferente.
Porque se o que me feriu fosse de outro jeito, eu também não seria desse jeito. É, Nada seria como é, nada seria igual. Então, sentar na cadeira da adulta eu vou pagar o preço. Eu quero a Porsche, eu pago o preço. perfeito. Cá, tem uma das cadeiras que eu me identifiquei depois de saber disso muito, mas isso Que está tem no esse ponto passado. também, saber que a cadeira existe, né? Porque a gente não sabe. Não sabia, não sabia. Eu só agia de uma forma e não sabia o porquê. Hoje, eu sinto que, assim, claro que estou num processo, né? Mas, assim, consegui me livrar disso, que é a cadeira da salvadora. Que é um lugar que eu, hoje, olhando para trás, vejo várias situações que eu me coloquei nisso. Não podia uma amiga vir desabafar por uma questão que eu queria resolver para a pessoa. Não, eu tô aqui. Eu quero ir, sei lá, trazendo até um pouco já disso, a gente vai falar um pouco mais para frente. Quando eu comecei essa minha caminhada com Jesus, eu achava assim, só faltou pegar meu carro e sair fretando. Novo convertido é insuportável. É. Eu falo porque eu era insuportável também. E aí, assim, você começa a ver, eu tava atraindo muita vítima. E às vezes eu até me perdi nisso porque eu achava que a pessoa tava querendo Jesus, mas a pessoa tava buscando a salvadora que eu tava me colocando nesse lugar. E aí eu tava ficando uma pessoa que só reclamava, e tipo assim, não aguento mais. Não dou conta, olha isso, mais uma mensagem, mais uma pessoa. Tem alguma coisa na infância que justifique a gente sentar nessa cadeira da salvadora? Às vezes é uma tentativa de salvar aquela criança, nossa criança, a gente projeta pro outro. Depende muito. Eu tive uma professora, Thelma maravilhosa, que ela falava: a infância explica tudo. E muito desse comportamento é um reflexo, mas não tem como eu dizer pra você, é um padrão de X coisa. É um compilado, é um combinado de vivências. Mas a cadeira da salvadora, quando você para pra olhar, é a criança que ela foi criada pra ser boazinha. Não fala não, vai sim, senta no colo, tira foto, dá um sorriso, agradece, filha, fala obrigada. Então, é essa mulher que é criada para ser boazinha, que não pode falar não para ninguém, não pode se expressar. Se você for lá e alguém te oferecer, fala que você não quer. Vai lá, você vai entrar e vai ficar calado. Se abrir a boca, você não vai mais. Você vai na loja comigo, não vai me pedir nada. Eu não tenho dinheiro. Não é para pedir nada. Se pedir, quando chegar em casa, vai apanhar. Então, você vai sendo polida, você vai sendo cortada. E aí, quando você cresce, como é que você diz não para alguém? Nossa, tem tudo a ver com não mesmo. Você não tem autoestima para dizer não. Quem é você para dizer não? Então, você cresce vendo sua mãe. Exemplo da minha mãe, né? Minha mãe, ela trabalhava de segunda a sexta, uma época, um período. Depois foi até para final de semana. E todo domingo a minha casa era ponto de encontro da família inteira. Eu odiava. Odiava. Principalmente depois dos 18, porque eu comecei a fazer evento. Então, eu trabalhava na empresa de segunda a sexta. Sexta e sábado eu fazia evento virada. E domingo eu queria dormir. Só que domingo, 10 horas da manhã, minha casa estava cheia. E eu ficava muito brava. Muito. Eu tive inúmeras brigas com minha mãe com relação a isso. E pra minha mãe, hoje eu entendo. Pra minha mãe era assim, eu preciso devolver pra essas pessoas o que elas fazem por mim. E tem um apoio, assim, gigantesco. Eu cresci usando roupa doada dessas pessoas da minha família até os meus 14 anos. Sim. Então, assim, comida, alimentação, passeio, férias, dinheiro emprestado. Minha mãe, ela tinha que devolver de alguma maneira. E era a maneira que ela sentia de devolver. Eu fui pra um lugar de ódio, de assim, na minha casa não vai ninguém, quem gosta de visita é preso. E na minha casa é assim até hoje. Pouquíssimas pessoas vão na minha casa, pouquíssimas, assim. E eu tô falando anual. Uma amiga que vai a cada uma vez no ano lá me ver, assim. É muito raro eu abrir minha casa pra alguém. É uma resposta de trauma. Mas como tudo aquilo que eu julgo e represento, eu virei a amiga que tá disposta sempre, que fala sim pra tudo, que se esforça num nível absurdo. E a gente sentar na cadeira da adulta e sustentar isso é dizer não. Principalmente, né, eu acho. Quando você aprende a dizer não, você tá no seu lugar de adulta. Porque senão eu vou estar sempre me diminuindo pra caber na sua vida. É a sua rotina, é o seu sonho, é a sua vontade, e eu fico aonde se eu não sei falar não? Tem uma frase que me pega muito, que é: cada não que você diz pros outros é um sim que você diz pra você. É verdade. Isso abriu minha cabeça. Então, pode ser uma resposta da infância, sim, da criação, mas é muito mais uma questão de: eu não quero ser grossa, inconveniente, o que vão falar de mim? O que vão pensar? Se você não é chamada de grossa, arrogante, cresceu e esqueceu dos pobres. Eu brinco que uma das insígnias que eu quero ter
Eu já tenho da Enriquecer e Esquecer dos Pobres, eu já tenho da Se Acha Muito, eu quero ter assim, o que será que ela tá fazendo? Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem assim, eu conheci ela na Fazenda da Juta. O que será que ela tá fazendo pra estar vivendo essa vida hoje? Nossa, isso aí é muito, muito real, né? A gente se Tem essa. separa das pessoas, não tem como. E aí vão falar, é porque agora tá se achando a melhor. Não é sobre isso. É sobre sustentar a vida que eu quero ter. Eu não posso ficar ouvindo suas reclamações. E aí, falando até da visão sistêmica, né? Lei do equilíbrio de troca. Essa lei aqui, se você é 30 a mais, ela vai te dar um tapa na cara. 3 tapas na cara, inclusive. Não ajudar quem não pediu ajuda. Não ajudar se eu não puder. E não ajudar com mais do que foi pedido. Cara, me dá um exemplo. Te conheço, sei que você precisa de R$ 2, mas você não me pediu. Porque você é tímida, porque você é arrogante, talvez, que você não quer dizer para as pessoas que você precisa desses R$ 2. Aí eu chego e falo, tome, R$ 2 para você. Aí você fica, não, tá? Falou, não, pega aí, cara, não, depois a gente vê. Na minha cabeça, vai abrir uma aba no inconsciente. Hoje, quarta-feira, 2025 de outubro, eu eu resolvi um problema da Mirella. Daqui a um ano, ela tem obrigação É verdade. de me devolver. Passa um ano, a vida segue, aí eu tô precisando. Tô precisando de R$ 2. Aí você fala, poxa, cá não tenho. Fala, como não tem? Eu te emprestei naquela época e você nem me pediu. Como é que você não vai me devolver agora? Nossa, egoísta. Você é péssimo. E aí abre um precedente. Porque cria uma aba que você me deve algo e você não me pediu nada, então na sua cabeça não tem essa dívida. É verdade. E aí quando eu resolvo um problema que você não quer, você não está pedindo ajuda, talvez eu estou te tirando a oportunidade de aprender algo. E aí eu viro aquele adulto disfuncional. Porque eu não consigo resolver nada, porque toda vez que eu tenho um problema alguém vem e resolve. Nossa. Alguém vem e atua. Nossa, isso é muito real. É o segundo ponto, né? Não ajudar se eu não puder. Então, você ultrapassou a primeira barreira, você me pediu ajuda, mas eu só tenho R$ 1. Você precisa de 2. Aí eu falo, poxa, mas é a Mirella, né? Eu gosto tanto dela. Eu vou pegar R$ 1 emprestado, inteiro os 2, dou os 2 dela, resolvo o problema dela e fico com o problema. Qual a lógica? Não dá. Eu tenho que falar não. Eu tenho que falar que eu não posso. Porque a gente vai para o mesmo lugar. Quando eu acho que eu posso resolver um problema que você tem, eu estou dizendo, Karine mais poderosa, sou tão boa, tão maior e tão melhor que você, que eu dou conta de resolver os meus problemas e os seus. E você é tão pequena e insignificante que você não dá conta de resolver nem as suas próprias escolhas. Porque os problemas são uma consequência das nossas escolhas. E aí eu vou para um lugar de arrogância que eu não cresço, que eu não tenho força. E aí, por último, não ajudar com mais do que foi pedido. Você me pediu, eu tenho, mas eu acho que o que você me pediu não é o que você precisa. Nossa. Você me pediu 2, eu falo, para de ser louca. Ai, toma 10. Não, pode ficar porque eu sou próspera, eu tenho muito, eu faço com facilidade. O que eu tô dizendo por trás disso? Eu, a mais maravilhosa, tenho pra mim, tenho pra você, tenho pra transbordar, e você é tão insignificante que você não tem. Você nem sabe o que você precisa. É verdade, vai pra uma arrogância tremenda. Tremenda. E parece ajuda. Parece, a gente tem que ajudar, a gente tem que ser solidário. Tem, pode. Mas o dinheiro, ele é primeiro para sobrevivência, desfrute, depois transbordo. Eu não posso estar na cadeira da sobrevivência querendo transbordar para outras pessoas. Não tem como eu invalidar essa hierarquia. Maslow primeiro, conta, comida, casa. Passou, conforto. Por que eu trabalhei 30 dias? É para tomar um sorvete? Então eu vou lá tomar aquele sorvete de R$ 30 da Barra de Saladão, você vai. Amor. Depois, sim, a Karine precisou de algo, me pediu, eu tenho e eu posso. Aí é só com aquilo que ela me pediu. Porque ela é adulta, ela sabe o que ela precisa. Sim. Isso é respeito. Pra gente não virar um adulto disfuncional. Cá, nessa caminhada com Jesus, e nesse processo que eu tô de falar, Jesus me mostra quem eu sou. Me mostra a lama, mostra também a joia, tudo, né? Eu vou, às vezes, para fazer um devocional, você escuta uma palavra aqui, você vai vendo que, assim, tem algumas coisas que precisam arrumar a volta. Algumas. Voltando um pouquinho na narrativa, qual é o poder da fé de Jesus nessa mudança de narrativa? Nossa, toda. Porque se eu paro pra pensar que Jesus morreu literalmente na cruz, sofrendo o que sofreu, para que eu ache que eu sou menor, para que eu ache que eu sou pequena, para que eu ache que a minha vida não vale nada, que se eu morrer hoje ninguém vai sentir minha falta, que eu não tenho direito de
sentir o mínimo de alegria, foi em vão. E não é um cristianismo de prosperidade, de Deus vai te dar a Porsche, a casa e tudo mais. Tem uma frase que eu gosto muito que é: antes de Deus te dar o que você quer, Ele vai te ensinar a não querer tanto. Nossa, maravilhoso. E isso pra mim, eu vivi isso. Ah, eu quero muito uma coisa. Não vai ter. E aí, eu continuo sendo Deus. Você vai continuar me servindo? Vou, eu preciso. Então, a narrativa, ela vem muito mais no... Eu fui amada, eu fui desenhada. E por mais que os meus pais terrenos não tenham passado isso pra mim, tem um pai celestial que passa. Sim. Então, por mais que eu tenha essa imagem do pai físico terreno que foi ausente, que talvez tenha sido injusto em alguns momentos, que talvez não tenha sido nem humano em outros momentos, tem um Deus maior por trás disso. E eu tenho a possibilidade de escolher olhar para esse Deus e viver uma vida muito melhor, ou o livre-arbítrio que ele me dá de olhar para esse pai terreno e me limitar. Então, eu não consigo achar que eu sou um acaso, que eu não pedi para nascer. Porque se você olhar para minha trajetória desde o comecinho, não tem como não ver Jesus. Não Eu tem sinto como. muito isso também. Ele me guardou em locais que eu nem falava com ele, eu nem sabia que ele existia. E quando eu olho hoje com a consciência que eu tenho, eu falo, ele estava lá. Ideia, sabe aquela ideia que você tem que muda e você fala, cara, eu não sou bom bastante para ter essa ideia. Não é uma ideia que vem de dedicação, de estudo, de algo que você busca. É um sussurro. Às vezes é um lugar que você não vai, acontece alguma coisa, é um sentimento. Você pode chamar de intuição. Para mim é Jesus, cada um dá o nome que quer dentro da sua narrativa. Sim. Mas entender que eu caminho com Jesus e que Ele vai me levar para o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade dEle. E que Ele não é um Deus gênio da lâmpada, que eu vou ficar pedindo coisa, Ele vai fazer pra minha vontade. Porque a gente nem sabe o que a gente precisa muitas vezes. Isso é um ponto importantíssimo. É uma pauta muito de maturidade. Uma mulher na cadeira da criança não consegue entender isso. Uma mulher ferida também não consegue entender. Ah, onde é que tem um poema muito lindo, que é uma mulher que são... Acho que é Passos na Areia o nome desse poema. Que é uma mulher que tá andando na praia e ela tá sozinha, mas ela olha pra trás e sempre vê que tem duas pessoas, né? E aí chega um momento que ela passa por uma dificuldade absurda na vida e ela vê só dois pés. E ela fala, Jesus, por que você me abandonou? E ele fala, não te abandonei, eu tava te carregando. Ai, que lindo! Que lindo! É uma maturidade, uma aceitação até de você se aceitar ser amada. Imagina você aceitar que você foi desenhada, escolhida, amada, que Deus tem um plano pra sua vida, que isso me irritava muito no começo. Eu falava, é plano, eu que não levanto, vai trabalhar não, pra ver. E é assim mesmo, vai ler Provérbios que você toma só isso na cara. Sim, é verdade. Vai trabalhar, o preguiçoso vai morrer de fome, Você aquele só que quer não se dormir. dedica. Então, tá escrito, é um manual pra vida. E se você ajusta a sua narrativa, a sua mentalidade com base no manual da vida, como é que vai dar errado? Não quer dizer que você tá isento de problema. Você vai passar por problema. Sim. Tá escrito lá também que a gente vai ter as nossas, tribulações, mas a narrativa atrelada à fé é, pra mim, a combinação perfeita pra fazer o que precisa ser feito. Inclusive no dia que eu não quero fazer. É verdade. Você falou isso desse poema, eu lembrei de uma situação que eu vivi. Eu fiz um curso na igreja que eu frequento, e aí eu compartilhei que no primeiro momento da primeira e da segunda internação do Joca, eu tava nessa narrativa de que era Deus que estava fazendo aquilo, porque as pessoas ao meu redor começaram a me falar isso, né? Um fundamentalismo religioso, Deus vai pesar a mão na sua vida e tal. E aí eu compartilhei isso com um pastor, o Ed René, um pastor que eu admiro bastante, e ele falou assim, olha, tem um rabino que esteve nos campos de concentração nazistas. E aí tinham 3 homens morrendo enforcados, e uma pessoa gritou, onde está Deus? E aí outra pessoa falou assim, está ali sendo enforcado junto com aqueles que estão ali amarrados, né? E ele falou assim, então, Mirella, quando você estava naquele leito de UTI, Jesus era o Jó, que Jesus era você. Ele sofreu enquanto Jó, que sofreu enquanto você com sofrimento de mãe. E escutar aquilo, porque por mais que eu já estava inserido em outro contexto que não falava que Deus tinha feito aquilo com o Joca, eu estava vivendo no medo. Então, assim, se eu, às vezes, não fazia o devocional por alguma coisa, eu já pensava que meu filho ia ficar doente de novo. Deus se castiga, né? Se eu não orava pelo Joca, eu não orei com ele, e cheguei em casa e ele já estava dormindo, eu falava, meu Deus, meu filho vai ficar doente.
E escutar aquilo fez eu entender que era por causa de Jesus que meu filho não ficaria mais doente. Isso é muito, muito, muito... É controverso até, né? É controverso. Aí, olha só a narrativa, a importância. Se você se aconselha com uma pessoa e vira e fala assim, se você não se batizar, se você não batizar o seu filho, Jesus vai pesar a mão e seu filho pode até morrer porque você não está servindo. Tem que olhar para a falta, tem que olhar para pecado. Que pecado que você está escondendo? Olha o poder da narrativa. Nossa, isso é muito cruel. Tem muita gente que fica presa nisso, né? Ouvindo esse tipo de coisa. Eu entendo muito quando alguém fala assim pra mim, ai, Karina, eu me decepcionei com a igreja. A primeira coisa que eu falo é eu também. Eu vejo você, eu te entendo, eu também. E aí, experimenta conhecer Jesus. Separado de toda a religiosidade. Jesus puro ali, ele. Não tem como se decepcionar. Não tem. Cara, estamos chegando no final. Infelizmente, parece que fiquei 5 horas conversando, ainda mais que a gente começou a falar de Jesus, que aí vai a noite inteira. Se você pudesse resumir a sua trajetória em uma frase, qual seria? Meu propósito de vida é não me tornar o que me feriu. Ai, maravilhoso! Essa é a minha frase. Perfeito. Isso é muito importante. Tem tudo a ver com narrativa, né? Tudo a ver com mentalidade também. O que eu decido fazer com aquilo. Karine, mas você está tirando do contexto as dificuldades do sistema. Não. Em cima disso, o que eu decido fazer? Tem mulheres que precisam se dedicar e se esforçar mais. Existe uma realidade. Tem mulheres que se esforçam menos. Mas dentro do que você tem, o que você vai fazer? Eu poderia ter só repetida o meu sistema familiar. É mais fácil, é mais cômodo, é mais confortável fazer mais do mesmo. Mas num certo momento, graças a um chifre... Como é que eu não vou agradecer esse chifre também? Graças a um chifre maravilhoso. Glória a Deus pela vida desse cara em busca que é bom. Que Deus abençoe ele onde ele estiver. E a próxima também. Claro que tem uma questão também 100% espiritual, de propósito, de carreira, de gestão. Mas se eu não tivesse vivido aquele trauma, aquela dor naquele ponto... E olhado e falado, eu não quero ser isso aqui não. Eu não quero mais ver isso. E eu falo para as minhas mentoradas, e você vai ouvir isso em algum momento, não chegou só ainda, mas você vai ouvir direcionado para você, que é, se não mudou é porque não doeu bastante. Porque o dia que doeu bastante, você vai mudar. Você vai mudar de trabalho, você vai mudar de casa, você vai mudar de corpo, você vai mudar de narrativa, você vai mudar de estado, se necessário, mas você vai mudar. Enquanto você está tolerando, tá tudo bem. É a zona de conforto. A tolerância é a zona de conforto. Quando dói num ponto que você rompe, você fala, chega, isso aqui eu não tolero mais, isso aqui eu não vou viver mais, vou fazer algo com isso. É onde você prospera. Eu fui para esse lugar na dor. Dá para ir no amor também. Mas, quando você vem de família pobre, na favela e tudo mais, tem uma questão de apoio emocional, psicológico, é na dor. Dá para prosperar na dor? Dá. Quando você usa ela para se conscientizar, fazer algo bom com isso. E não se tornar o que te feriu. Maravilha. Eu quero que você fale um pouco sobre sustentar o desconforto, que é uma coisa que você tem falado bastante na mentoria. E realmente, às vezes a gente acha que só olha porque a gente quer. Não olha que vai ter desconforto para chegar onde que a amiguinha tem. Também. E ainda tem isso. E às vezes ainda julga e acha que foi fácil, mas não sabe o desconforto que a amiguinha teve para sustentar a vida que ela queria ter. Eu queria que você falasse sobre isso. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é do elástico. Se você colocar um elástico num bolo de papel, ele vai ficar ali preso. Bonitinho ali. Imóvel, estático. Quanto mais papel você colocar, mais o elástico vai esticar. Esse elástico só vai romper quando estiver insustentável para ele. A mesma coisa acontece quando a gente quer prosperar. A gente está presa num sistema de o que eu aprendi vendo minha mãe, o que eu aprendi vendo meu pai, o que foi construído na minha cabeça, como que eu reajo à minha autoimagem, autoestima e autoconfiança. E para eu sair desse padrão, eu tenho que romper o elástico. O elástico vai me puxar, o elástico vai querer me deixar para baixo, o elástico vai me prender ali. E eu vou ter que fazer força para sair. Isso é sustentar o processo. Eu falo sempre, tá ruim, vai piorar e depois melhora. Por que vai piorar? O vai piorar é o sustento. O vai piorar é você dizer, eu estou além disso. Eu não vou deixar isso me parar. Esse não vai ser o meu elástico. Eu vou romper essa limitação. E
bate muito no pertencimento, porque a gente tem uma necessidade de pertencer desde a Idade da Pedra. Hoje, claro que num viés muito mais inconsciente, mas ainda pertencer a uma questão de sobrevivência. Então, por isso que a gente se idealiza em tribos. Eu sou roqueiro, eu sou sertanejo, é pertencimento. Sim. Eu compro na loja tal, eu uso a roupa tal, eu vou pro lugar tal, pertencimento. E aí, quando eu entendo que para eu crescer, talvez eu precise deixar de pertencer a alguns grupos, dói fisicamente. Quando eu entendo que para eu crescer, talvez eu vou lidar com o apoio de estranhos e não de conhecidos, dói fisicamente. Se eu sou uma salvadora nata, eu vou falar, gente, olha esse tanto de gente que eu apoiei, que eu ajudei, ninguém tá torcendo por mim. Nossa, isso é muito real. Fisicamente, isso é o pertencimento, é força para romper o elástico. Depois dizer não. Não para tudo aquilo que eu fazia, não para tudo aquilo que eu estava acostumada, não para tudo aquilo que eu achava que ia me levar para a vida que eu queria ter e talvez eu nem sabia que vida que eu queria ter. Isso é sustentar também. Então, é decidir-me um plano, o que a gente faz na mentoria. Para onde eu quero ir? Beleza. Você quer ir para cá? Tem um caminho. Você vai sustentar ou você vai parar no meio? Ah, eu vou sustentar. Legal. Essa é a parte que tá ruim. É você ouvir uma palavra dura de uma amiga, de uma mãe, é você se afastar um pouquinho, é o seu marido te desestimular algumas vezes, é o seu marido não confiar em você e você continuar para além da relação. Isso é sustentar. É chegar numa adversidade na hora de romper o elástico e falar, é isso que eu quero, eu vou pagar o preço. Porque quem quer sair de onde tá, paga para sair. E o preço é tempo, dinheiro e energia. O preço do adulto para crescimento é esse, tempo, dinheiro e energia. Tempo que você vai se dedicar, energia porque você vai ter que aplicar e dinheiro porque se você não sabe algo que eu sei e quer saber, você vai ter que me pagar para acessar o que eu tenho. Sim. Sabe? É óbvio. Só que a pessoa na cadeira da criança, com uma crença absurda de escassez, num lugar onde dinheiro é ruim, dinheiro é o mal do homem, vendedor é muito ruim, que a gente tava falando off, né? Sim. Que vendedor é chato, vendedor é mentiroso. Então a pessoa que vem desse lugar, ela não consegue acessar. Porque ela acha que tem que ser de graça. E ainda que você dê de graça, ela não vai usufruir. Porque a energia e o tempo não vão estar disponíveis. Ela pulou a barreira do dinheiro. Mas o tempo e a energia vêm da mentalidade. E a mentalidade não está alinhada. É verdade. Já fiz teste, tá? Já dei mentoria, já dei constelação. Pra ver como que a pessoa ia sair. Não saiu. Tá no mesmo lugar. Com as mesmas coisas. Com as mesmas ferramentas das mulheres que pagaram o preço pra acessar. É verdade. É uma questão de merecimento. Tem que escolher, tem que tomar a decisão, né? Cá, qual a narrativa que você decide viver hoje? Estou na cadeira da adulta. Eu vou sair, eu vou me espernear um pouquinho de vez em quando, porque a gente não é robô, não é porque você sabe algo que você tem a garantia de que você vai fazer, exemplo bobo. Todo mundo sabe que tem que tomar pelo menos 2 litros de água. Sim. Nem todo mundo Nossa, toma. é verdade. Então, ter a consciência não significa que você vai aplicar. Mas a minha narrativa é, pra onde eu tô indo? Eu tenho que estar na cadeira da adulta. O que eu quero? Eu tenho que estar na cadeira da adulta. Se você consegue responder-me o que você precisa fazer hoje para chegar onde você quer, todos os dias. Karine, que saco, todo dia. É, quem faz o que quer é criança. Criança não namora e criança não prospera. É na cadeira da adulta. Essa é a narrativa. Eu tô na cadeira da adulta, é a minha preocupação. Tô no sofá procrastinando aqui. Essa é a vida da adulta que eu quero ser? Não é. Levanta e sai. Pô, tô vendo um dorama que eu amo. Eu parei de assistir porque eu procrastinava horrores assistindo. Sim. Vai me levar pra Disney que eu quero ir? Paro de assistir. O que eu tenho que fazer hoje? É um post? É um contato? É um contrato? É dedicar um pouquinho pra organizar a minha agenda? O que eu preciso fazer hoje? Essa é a narrativa. Maravilha. Ai, Cá, obrigada. Eu Muito amei! Passou muito rápido, muito rápido. Tem que marcar o episódio 2, 3. 2, 3, quero te dar um lugar de honra, inclusive, porque eu só conheci a constelação, porque sabe lá Deus, porque você me chamou. Eu tentei lembrar disso hoje. Eu também não lembro, Deus, não mas... tem nenhum histórico, então te honro, eu vejo você, é um prazer estar aqui honrando você hoje como sua mentora, porque eu só entrei nesse processo por sua causa, e todas as mulheres que foram curadas através da constelação desfrutam através da sua escolha, porque se não fosse a sua mensagem, nada disso teria acontecido. Ai, amém, glória Deus a é Deus bom o por tempo isso. todo. Sim. Cá, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica de livro, o que você Nossa, sentir. amo. Mas assim, uma série é um livro. Uma Tá. série que todo mundo pode assistir, deve, pra entender um pouquinho mais de constelação. Uma Nova Mulher, na Netflix. É uma série que explica, assim, de uma maneira muito didática, muito gostosa de assistir, é leve. E um livro, Não Começou Com Você. Esse livro não começou com você, ele te rasga porque você entende que existem muitos que vieram antes.
e muitas que vieram antes. E essas pessoas têm histórias, sonhos, planos, e elas pagaram um preço para você ser quem você é. Então, se você acha que a sua vida tá difícil hoje com TikTok, Instagram, YouTube e tudo mais, ChatGPT, volta 2 gerações aí, pra gente começar a falar um pouquinho de dificuldade pra você ir pra sua cadeia da adulta. Maravilha. Eu vou deixar uma dica que veio da mentoria, inclusive, que eu estou terminando de ler, estou adorando, que é a Síndrome da Impostora, da Rafa Brits, assim, que fala muito sobre narrativa, porque a narrativa da impostora acho que é uma coisa que tá toda hora vindo, a gente tem que falar, sai daqui. Então eu vou deixar essa dica e obrigada, gente. Não esquece de dar um like, compartilhar, mandar para mulheres que você sinta que precisa ouvir isso. Acho que todo mundo precisa ouvir. A gente falou de várias coisas muito importantes. E é isso.